Tema está participando de uma cerimônia de despertar com seus colegas de classe na frente do comandante do norte, Mendo Izumi, o mesmo homem que ensinou e criou o despertador mais forte e a luz da humanidade. Para ajudar essas crianças a despertarem seu potencial, ele invoca um monólito de despertar. Vários alunos tentaram, mas não tiveram sorte em despertar. Ironicamente, a valentona mais gorda entre eles acabou sendo despertada. Nosso garoto a empurrou para o lado e interagiu com a pedra com uma determinação feroz. Foi nesse momento que o próprio comandante do norte viu um literal deus da destruição representando o espírito do garoto. O monólito floresce um enorme lótus azul, enquanto o tema adquire uma habilidade oculta chamada sobremimese, permitindo que ele se adapte à habilidade de qualquer oponente e crie uma contra-habilidade em seu lugar, basicamente dando a ele poderes de Maharaga avassaladores. A gorda não aguentou o ciúme e tentou atacar nosso garoto. Num clarão repentino, este homem aparece atrás da bunda da gorda como se o aluguel dela estivesse vencido e a paralisa de medo, fazendo-a cagar nas calças e cair no chão. Com a análise completa, Tema ganha a onda de trovão como uma contra-habilidade, levando-o a um mini-domínio de Lotus cada vez que completa sua adaptação. Ele é aclamado como um monstro literal que acabou de adquirir uma habilidade avassaladora, mas, contrariando as expectativas de todos, um monólito gigante cai do céu, desabando sobre o instituto. Mesmo com o comandante do norte aqui, isso vai ser um problema. A descida do monólito implica a vinda de uma poderosa besta de desastre, então, naturalmente, todos estão correndo. Mas nosso garoto está literalmente com raiva demais para se importar. Ele se prepara para lidar com a ameaça totalmente sozinho. Ele até se sente sortudo por seu primeiro inimigo como despertador ser o mesmo tipo de criatura responsável por matar sua mãe, então este é um dia verdadeiramente feliz para ele. Lembre-se de que ele está dizendo toda essa merda para um soldado esqueleto foda que está literalmente em chamas. Tendo adquirido seus novos poderes, nosso garoto se pergunta se deve testá-los imediatamente. Usando a onda de trovão, ele dispara a velocidade da luz, confrontando o soldado esqueleto. O monstro desfere seu ataque, mas graças à incrível velocidade de Tema, ele não só consegue se esquivar, mas também esmurra o monstro gigantesco com um soco feroz, recusando-se a ser subestimado e a deixar mais alguém morrer nas mãos dessas criaturas. Apenas aquele único golpe o joga no chão, ganhando a surpresa e a atenção de todos os seus colegas de classe. Eles ficam chocados com a força avassaladora de Tema e se perguntam se ainda é preciso fugir. O mesmo novato que não era nada há poucos momentos de repente tinha a habilidade de aniquilar uma besta de calamidade de nível 8 através de um prédio. A reação do supervisor é a mesma, pois o nível 0 de Tema excede em muito a força de um despertador de nível 0 comum. Ainda assim, mesmo no nível dele, derrotar um soldado esqueleto deveria ser impossível, já que a criatura tem duas habilidades poderosas. Primeiro, ele tem uma defesa enorme, e a segunda está começando agora, algo chamado fogueira, uma parede de chamas azuis escaldantes que eviscera qualquer coisa que interaja com ela. Os amigos do nosso garoto estão preocupados, enquanto a cara de Gringe atacadora de Big Mac está celebrando animadamente a morte dele. Parece o fim, mas na verdade é só o começo. Entendeu? Graças à inspiração em Kakashi, o ninja copiador Tema analisa a habilidade em sua mente. Ele também percebe durante este momento que sua taxa de análise aumenta continuamente no momento em que é atingido por um ataque inimigo. A instrutora Coelhinha da Neve não consegue acreditar no que vê, pois nem mesmo um despertador de nível 10 deveria ser capaz de aguentar o ataque de fogueira do soldado esqueleto. Na verdade, o corpo do nosso garoto está literalmente queimando a própria pele. As costelas deste homem podem ser vistas enquanto seu corpo definha, enquanto ele faz ouro farm sem dar a mínima para a situação. Tudo o que ele vê é a imagem de sua amada mãe, que sofreu com as mesmas chamas impiedosas. E neste ponto, o supervisor percebe que este cara ainda nem usou todos os seus poderes. O despertador genial está aqui parecendo Gus de Breaking Bad no fim da vida e ameaça matar o soldado esqueleto no segundo em que sua análise for concluída. Eu nem vou amenizar o quão foda essa cena parece. Seus colegas de classe se sentem mal por sempre o subestimarem. Alguns deles notam a Lotus azul surgindo mais uma vez, indicando que o despertador está prestes a mostrar um milagre. Com o corpo definhando, Tema alcança a nova habilidade e aprende a muralha de gelo negro, que pode gerar gelo na superfície de qualquer corpo para desviar de ataques de fogo. Ao mesmo tempo em que obtém essa habilidade, o sistema o cura de volta à saúde total, impedindo de definhar pelas chamas do Amaterasu de Itachi. Tema entende que não conseguiu derrotar o soldado com um único ataque, mas agora que ele aumentou seus atributos mais uma vez, teoricamente, ele deveria ser capaz de fazê-lo. As lindas pétalas da Lotus envolvem seu corpo, repondo sua saúde ao máximo enquanto seus colegas o aplaudem, incapazes de acreditar como este homem está se movendo como Gojo no santuário malévolo de Sukuna para curar suas feridas.
A professora fica boquiaberta com o uso de sua habilidade de cura, mesmo que o garoto também tenha acabado de usar um ataque elétrico. Uma coisa fica clara. Este homem é de outro nível. Ele é um despertador excepcional. Seu processo de autorrecuperação os faz pensar se este homem também pode regenerar partes destruídas, como seu cérebro ou algo assim. Embora essa seja uma pergunta interessante, por enquanto, o soldado esqueleto está furioso e envia outra onda de chamas azuis contra ele. Desta vez, no entanto, nosso garoto cobre seu corpo com uma espessa peça de gelo metálico. Nem mesmo as chamas azuis escaldantes são capazes de derreter esta armadura de gelo, o que significa que ele está completamente imune a ela agora. Atravessando as chamas, este homem avança como um próprio deus da destruição, desviando do golpe amplo do soldado e usando essa mesma armadura de gelo para gerar uma espada enorme que se estende de seu braço. O cara parece um chefe final, e é apenas o começo da história. Usando aquela espada do tamanho de um prédio, Tema corta o monstro esqueleto com um golpe limpo, chocando os espectadores. Eles ficam sem palavras quando se trata de sua velocidade e força. Seus movimentos são incapazes de serem percebidos a olho nu. A armadura de Tema se desfaz com o fim da luta, enquanto ele se vangloria de ter obtido a habilidade suprema de ataque e defesa. Seus amigos o chamam depois da luta, com o novato vindo abraçá-lo. Saio aparentemente não veio vê-lo e fugiu depois de se preocupar com ele. Tema se pergunta se a deixou com raiva, enquanto a instrutora e o supervisor ficam mutuamente com seus rostos cheios de choque. Um mero garoto desperto derrotou uma besta de calamidade tão poderosa que nem mesmo um despertador de nível 100 conseguiria derrotá-la. Shaw é instruído a limpar a bagunça e deixar uma mensagem para o diretor, afirmando que o despertador genial irá com eles. O melhor amigo de Tema o elogia por parecer um deus durante a luta, enquanto o supervisor se aproxima para conversar pessoalmente. O resto dos colegas de classe se animaram, sabendo que Izumi Mendu poderia tentar fazer deste cara seu aluno. Lembre-se de que este homem também acabou criando o despertador mais forte que existe, Jintaiva, então ele também tem padrões elevados. O amigo do cara sai correndo para lhes dar espaço, enquanto o comandante do norte aqui elogia o garoto por seu talento especial. Tema não entende o que ele quer dizer, mas aparentemente, Mendu notou o puro ódio e raiva enraizados em seu coração. Ele está curioso para saber o que o tornou um humano tão ressentido. A história triste começa quando Tema compartilha a perda trágica de seus pais. 10 anos atrás, ele estava a segundos de virar carne moída por um monstro esqueleto quando de repente um despertador o salvou. Infelizmente, ele viu sua mãe definhar diante de seus olhos enquanto as chamas da fogueira consumiam sua carne. Ela disse ao filho para percorrer o resto de sua jornada com convicção. A partir de então, o garoto cultivou o ódio e manteve esse ódio pelas bestas de calamidade. Ele queria massacrá-los, garantindo a morte do demônio da ruína e do resto de sua espécie. Esse mesmo ódio vem à tona até agora com Tema chorando, um detalhe interessante que Mendu percebe. Estranhamente, seu olho esquerdo parou de produzir lágrimas, mas o direito faz tudo sozinho. Isso foi algo que aconteceu depois da perda de sua mãe também. Depois de ouvir essa história triste de Tolkien no Jutsu, Mendu faz uma oferta ao nosso garoto, desejando tê-lo como aluno e colocá-lo na liga principal para que ele possa matar os monstros. A Liga dos Salvadores é uma organização construída com o propósito de combater e massacrar bestas de calamidade, composta pelos despertos mais fortes do mundo. É como um exército de esquisitões feito para matar monstros. Cada um de seus membros é chamado de Salvador. Essas pessoas recebem recursos adequados, armas e oportunidades de treinamento para ganhar recompensas. Assim como um emprego, até um Salvador em treinamento ganha 10.000 de ouro por mês. E nesta economia, eu trabalharia até por 200. É uma quantia generosa, e todos esses privilégios vêm com uma certa expectativa. Os salvadores são obrigados a lutar contra as bestas de calamidade sempre que chamados. Eles são a linha de frente que defende o mundo delas. Sinceramente, Tema nem se importa com a recompensa. Tudo o que lhe importa é matar aqueles monstros pelo amor ao jogo. O cara quer se tornar o Don Slayer a esta altura. De qualquer forma, ele aceita a oferta para se tornar um salvador e descobre que todo mês de fevereiro, a Liga realiza um exame com 10.000 participantes. Os pontos são concedidos com base no mérito, mas apenas os 100 candidatos com melhor desempenho podem se tornar salvadores. Isso deixa nosso garoto curioso sobre a maior pontuação obtida. Mendo se lembra da pontuação máxima ser de 115.000 pontos, criada por Jinteva, o guerreiro mais forte. Por 11 anos, ninguém conseguiu alcançá-la, e ganhar até 50% desses pontos pode garantir o primeiro lugar no exame. Tema reverência este cara por ser a luz da humanidade e um monstro absoluto à disposição da humanidade, mas Mendu lhe assegura que comparar seu talento com Jinteva é imprudente, pois ele está em uma liga própria. No entanto, nosso garoto tem um ego de Asagi de Blue Lock e pretende quebrar esse recorde, surpreendendo Mendu com suas palavras.
Isso lembra de sua conversa com Tivajan, seu aluno, que expressou que um dia, um humano viria a superar seu talento. Parece que o novo filho finalmente chegou para substituir o antigo. Esse tipo de potencial reside no garoto à sua frente. Na cena seguinte, eles se encontram nos monumentos de pedra, os responsáveis por criar passagens entre os dois mundos. Matar monstros não é suficiente. É preciso se livrar dos monumentos também, ou eles continuarão a surgir. O prédio à frente deles foi construído especificamente para isolar tais monumentos, preservando-os, mas também garantindo que as bestas de calamidade não escapem. Eles podem funcionar como testes para novos salvadores para fins de treinamento, tornando-se uma instalação de treinamento. Nos termos da Liga, é chamado de estágio, e os monstros lá dentro também são considerados incontroláveis. É também por isso que os novatos são massacrados quando entram nesses monumentos ou campos de treinamento de estágio, ganhando o título de cemitério dos novatos. Jean Teva, em seu início, limpou o estágio em 3 minutos como seu recorde, então Mendu espera que nosso garoto quebre o mesmo teste em menos de 3 minutos. Só então Mendu considerará oficialmente como seu aluno. Na cena seguinte, Mendu está andando com seu mais novo novato de quem todos têm falado. As pessoas estão começando a comparar este cara com a lenda do guerreiro mais forte, incapazes de entender o fato de que ele está andando lado a lado com o próprio Mendu. Enquanto eles se perguntam todo tipo de coisa, nosso garoto olha para o nível de desastre. É 10 para este estágio, 2 níveis mais forte que o soldado esqueleto, fazendo-se perguntar que tipo de monstros ele enfrentará. Pelo choque expresso nos rostos das pessoas, Tema curiosamente se pergunta por que todos aqui parecem normies que nunca pisaram no estágio. Indo até a recepcionista, ele solicita a entrada no estágio. Ela o guia e pergunta sobre seu grupo, apenas para nosso garoto afirmar que ele é o único. Um momento de silêncio se segue. A recepcionista encara isso como uma forma de desrespeito e pensa que o cara está dando em cima dela. O cara caiu no território Antípatera muito rápido e perdeu a gata. Tema não tem ideia do que está acontecendo. Até os espectadores estão zombando dele por tentar ser um convencido com ego. Para esclarecer, ele explica suas intenções novamente, afirmando que não quer cantá-la. Ele só quer desafiar o estágio. Novamente, esta recepcionista pensa que é a rainha e que ele está apenas tentando se salvar do constrangimento. Ela está até pronta para dar seu número só para impedir que esse idiota exagere. Genuinamente provocado, este homem a ameaça, dizendo que não repetirá uma terceira vez. Ele não está interessado em uma recepcionista qualquer. Tudo que lhe importa é a sua missão de estágio. Aterrorizada com suas palavras, ela concorda com o pedido dele, enfatizando que a morte dele será por sua própria conta. Tema pega o bracelete e o envolve em seu braço, frustrado por ter que lidar com aquele encontro irritante. O resto dos Sims Beta ao redor dele pensam que ele é um idiota por não pegar o número da garota e bancar o durão. A questão é que qualquer novato que desafia o estágio de nível 10 está basicamente procurando ser abusado pelos monstros. É assim que a diferença é desesperadora. A maioria desses haters de primeira estão falando merda, mas alguns deles estão curiosos sobre o dom de Tema e como ele usará para alavancar sua posição. O problema é que, apesar de seu dom, seu nível ainda é 0. Então, aos olhos deles, ele está praticamente morto. Focando na tarefa em mãos, Tema escaneia o bracelete com seus detalhes de identificação, ganhando acesso ao outro lado. Com a parte administrativa chata terminada, ele se alonga para se preparar para a briga. O cronômetro começa e também sua contagem regressiva para derrotar o estágio em 3 minutos. Este homem avança monstruosamente, percebendo que este lugar é enorme, mesmo sendo um estágio artificial. Em seu primeiro encontro com um monstro, ele se depara com um Kodama de nível 4, um cachorro de aparência bem fodida, se quer saber. O cara massacra essa coisa com um único golpe de espada. Lembra dos seus poderes de metamorfose de gelo? Ele pode facilmente manifestar um machado de batalha e armas para cada caso de uso. Com um dos Kodamas fatiado, o resto dos troncos de árvore famintos chega, parecendo uma versão horrível de Pokémon. Lá fora, a Gia se opõe veementemente a este teste criado por seu pai. Havia vários outros estágios que os novatos poderiam ter desafiado, e ainda assim ele enviou Tema para o primeiro e mais difícil. A realidade é que ele quer ver Tema superando Jin, então ele está comparando os resultados de ambos. Até a Gélia acha que é impossível superar o Guerreiro Supremo, pois seus limites estão além do reino da humanidade, mas seu pai está curioso para saber se ela concorda com essa opinião. Para ela, Jin parecia acessível e legal no início, mas então ela testemunhou aquele homem matando uma besta de calamidade de nível 97 como se não fosse nada. Ela encontrou seus olhos, frios e calculistas, os de um deus. É como se este homem tivesse superado majestosamente a raça humana e se tornado uma divindade. Embora isso seja verdade, Mendu argumenta que o mesmo potencial é visto em alguém como Tema, mas vai levar um tempo para transcendê-lo a esse nível.
Jin é um deus que é o salvador da humanidade, mas Tema parece um demônio que é engolfado por seu próprio ódio, tornando os dois forças completamente opostas. De volta ao estágio, nosso garoto aniquilou o grupo de Kadama com facilidade. Infelizmente, sua habilidade de sobremimese nem mesmo considera essas criaturas fracas como algo para escanear. De repente, o cara vivencia um momento de ele está bem atrás de mim, não está? E retalia instantaneamente com um golpe. Surpreendentemente, foi fácil matar aquele também. Tema está começando a se perguntar se essas criaturas de nível de desastre 10 são todas fracas, mas isso não pode estar certo. Ou então este estágio não teria sido considerado um cemitério de novatos. Deve haver algo que ele não sabe, e ele está exatamente certo. O sistema detecta uma habilidade de rank B chamada autorregeneração, iniciando o ciclo de análise. Nosso garoto não esperava por isso, pois a mesma criatura que ele derrubou se levanta novamente como um colosso, subjugando nosso garoto com vinhas terrestres. Mesmo depois de ser cortada, a criatura se regenerou daquele ferimento. Não é surpresa porque este monstro é difícil de matar, com um impressionante nível 10 de força. Ativando a muralha de gelo negro, Tema libera espinhos afiados e cobre ambos os braços com eles. Seu objetivo é infligir tanto dano à criatura a ponto de ela ser incapaz de se regenerar. Enquanto ele a corta implacavelmente com suas espadas duplas, ele também está processando o ciclo de análise em sua mente. Um golpe proeminente até corta a cabeça da criatura em duas, mas isso também não é suficiente para matá-la. Tema sente uma alegria suprema em cortá-la. Ele é o monstro aqui, aquele que quer despedaçá-la para que ela não possa nem se regenerar. Este homem acaba dando tantos cortes no monstro, que você pensaria que ele experimentou a expansão de domínio de Sukuna. O monstro explode em pedaços, concluindo a luta, o que é bom porque Tema já está com pouca mana de tanto usar sua habilidade de gelo negro. Mas uma reviravolta, essa coisa ainda acaba se regenerando de volta à saúde total, mesmo de pequenos pedaços, inspirando-se no céu perfeito. Frustrado, Tema desvia de cada golpe, chocado por estar lidando com um monstro persistente. O bom é que cada vez que esta criatura se regenera, sua velocidade de análise se multiplica ainda mais. Mas a luta está começando a sobrecarregá-lo a ponto de ele estar economizando mana ao não usar o gelo negro. A jogada mais inteligente aqui é usar a velocidade e esperar até que a análise esteja completa, mas a pior parte é que ele também está ficando sem tempo. Dizendo foda-se, vamos com tudo, ele ativa a onda de trovão junto com a muralha de gelo negro para utilizar uma tentativa de golpe de último minuto. Tema corta as vinhas da criatura, forçando-a a se regenerar muitas vezes para acelerar seu processo de análise. Porque se ele ficar sem mana, ele será morto na hora. Por outro lado, se este é o seu nível, então ele não se importa em morrer, já que seria um impostor de merda. Reunindo um último golpe, Tema libera sua fúria para tentar cortar a cabeça da criatura. Infelizmente, o jogo acabou. Sua mana acabou e, no segundo em que isso aconteceu, ele ficou com mais buracos no corpo do que uma fatia de queijo. Esta é sua última chance, pois o processo de mimese chega à conclusão. É a única coisa que não requer mana de seu arsenal. No momento em que chega à conclusão, a Lotus Azul surge novamente, adquirindo a explosão de Lotus da autorregeneração. O monstro faz o seu melhor para tentar cortá-lo novamente, mas o efeito da explosão de Lotus está sendo ativado, detonando toda a mana ao redor em uma destruição explosiva. Conforme a conclusão da mimese, todos os ferimentos que machucaram Tema acabam sendo curados automaticamente. O monstro observa em choque, e no momento em que nosso garoto bate palmas, a Lotus libera o inferno literal. A destruição incinera tudo na área circundante, reduzindo a criatura a cinzas. No final, Tema parece ferido pela explosão de seu ataque. Esta foi sua última cartada na luta. A propósito, ele liberou toda essa destruição gastando apenas um terço de sua mana depois de recuperá-la via mimese. Ele não sentirá mais nenhuma dificuldade em destruir monstros comuns. Além disso, a habilidade de mimese é confirmada por ter propriedades de reposição de mana e saúde. Um único fragmento permanece enquanto a situação do mundo exterior está um caos. A recepcionista está preocupada com um novato que entrou e implora para que chamem uma equipe de resgate. Nem mesmo Eigarro esperava que nosso garoto acabasse perdendo para um monstro de nível 10. O maior problema é concluir a fase em menos de 2 minutos. De repente, a fase revela que um novo recorde foi estabelecido, surpreendendo as expectativas de todos. O recorde de 11 anos foi quebrado por Itsuki Tema, que literalmente concluiu em 2 minutos e 14 segundos. Quando ele sai da fase, este homem parece que saiu de uma guerra. Todos os seus odiadores agora se tornaram seus fãs porque o azarão pulverizou o recorde de Jin com 1 minuto inteiro de vantagem. Nosso garoto se aproxima de Mindu, questionando se agora ele conquistou sua mentoria. O homem está genuinamente impressionado, elogiando seu novo discípulo. É uma das raras vezes que a Gélia viu seu pai sorrir daquele jeito.
Os espectadores acreditam que foi tudo obra de Izumi que permitiu que seu aluno batesse o recorde de Jin, mas essa não é a história de forma alguma. A recepcionista se aproxima, sentindo-se muito envergonhada por sua atitude anterior. Ela o presenteia por estabelecer um novo recorde, algo que nosso garoto não esperava. Ele nem a culpa por ficar nervosa com um novato imprudente desafiando uma fase superior. Desta vez, as palavras do mano realmente conseguiram animá-la, fazendo-a sentir-se embaraçada. A Gerra, por outro lado, provoca nosso garoto, lembrando-o para não ficar convencido só porque se tornou aluno de seu pai. Mendu acha que o nível é fácil demais para alguém com o talento dele, então é hora de aumentar a dificuldade. Ele acredita que a fase correta para ele é a fase avançada. Como uma nota importante, os níveis não indicam apenas o nível de ameaça de uma besta calamitosa. O fator mais crítico é na verdade a espécie delas, porque algumas não têm inteligência, enquanto outras têm mais inteligência do que os próprios humanos. Esses monstros são muito mais difíceis de lidar do que a besta calamitosa comum. Em retrospecto, tanto os despertos quanto as bestas calamitosas funcionam da mesma maneira. Os humanos possuem diferentes classes que indicam sua força, enquanto os monstros têm espécies que os diferenciam. As fases avançadas abrigam monstros mais inteligentes. Derrotá-los, mesmo no mesmo nível, é enormemente difícil em comparação com um monstro comum. O próximo destino de Tema é o Distrito 4 da fase norte, e ele está começando a perceber que todo esse tempo, ele só venceu criaturas de merda que não tinham nem inteligência básica para superá-lo. Sabendo que espécies inteligentes podem sentir dor, Tema fica em êxtase e totalmente empenhado em torturar tais monstros. O humano até libera sua aura aterrorizante ao encontrar novas vítimas. A reação da multidão é avassaladora, pois as pessoas não param de falar sobre o recorde de 11 anos de JYN ser quebrado por um novo azarão. Ainda assim, as fases avançadas são difíceis, e as do Distrito 4 são inteiramente dominadas por um homem. Muitos despertos entraram para desafiar as fases avançadas apenas para acabarem desaparecendo. Dizem os rumores que há um assassino secreto. Um idiota solta o nome de Reiji Kinoshita enquanto outro tenta impedi-lo de ser morto por falar merda. Reiji revela-se filho do chefe do Distrito 4, e este filhinho de papai adora ser servido. Todas as fases do Distrito 4 pertencem a ele, e esperar é para novatos de merda. Abrindo o baú, ele descobre uma pedra semelhante à que encontrou na fase. Mendu fica surpreso por ele ter encontrado uma, porque aconteceu logo depois de matar a besta calamitosa. Há uma diferença fundamental entre as duas pedras. Uma parece verde, o que genuinamente choca a Gélia porque é considerada de qualidade intermediária. Tema quer saber o que realmente é uma pedra de karma e descobre que é basicamente considerada uma pedra de experiência. Derrotar monstros ou matar despertos cria karma ou algo chamado pontos de experiência. Esses eventualmente se tornam responsáveis por aumentar seu nível. Neste caso, a pedra de karma é algo que já contém esse karma, e absorvê-la permite ao usuário aumentar seus níveis significativamente. A parte mais estranha de tudo é como uma pedra de karma acabou se formando naturalmente dentro da fase. Mandu, o mestre, fala, acreditando que deve ser influenciado pelo dom de Tema, chocando a ambos. Aparentemente, o karma contido no derrotado acaba sendo absorvido pelo vitorioso, mas o fato de Tema não ter subido de nível após derrotar duas bestas calamitosas sugere que ele não conseguiu absorver o karma. A teoria de Mendu é que todo esse tempo, o karma que Tema ganhou matando monstros acabou sendo naturalmente absorvido pelos despertos ao redor em vez dele. Mas a fase é diferente. Não há ninguém lá para absorver o karma, e Tema não consegue absorver o seu de qualquer maneira. É por isso que ele se solidificou à força em uma pedra, mas a Gélia está preocupada que nosso garoto esteja estagnado porque ele nem consegue subir de nível. O pai dela impede de pedir informações a Tema sobre sua habilidade. Afinal de contas, é para ser um segredo. De qualquer forma, Mendu sugere que nosso garoto venda a pedra se quiser fazer uso dela. Pessoalmente, ele ficará ausente por um tempo para uma reunião com os líderes dos 5 continentes. Sua filha cuidará de Tema enquanto isso. No entanto, ele parte deixando alguns pontos importantes. Tema é instruído a manter seu status de discípulo em segredo, e também a não contar a ninguém sobre os detalhes de seu domingo. Terceiro, o professor quer que ele conclua pelo menos 6 fases avançadas antes de sua chegada. E, finalmente, Tema recebe a liberdade de fazer o que quiser com seu poder, porque é dele para usar. O novato aceita suas ordens enquanto a cena corta para o Distrito Norte. Alguns despertos estão frustrados por não terem espaço, mesmo quando é a vez deles. Os guardas de Reiji Kinoshita estão aqui para reservar o lugar para ele, dizendo a esses garotos para darem o fora. Os despertos se fazem de durões, falando mal de Reiji como um garoto rico e mimado que eventualmente será denunciado à guilda. Mas aparentemente, ele brincou demais,
porque o mesmo cara acaba sendo lançado contra a parede mais próxima. Este brutamontes é atacado por um espinho de terra de rank B, apenas para resultar em dano 0. O rosto desse cara fica metálico, enquanto o loiro não consegue entender como uma técnica que poderia facilmente perfurar monstros é incapaz de causar dano a esse monstro musculoso e burro. O grandalhão agarra seus 2 braços antes de dar uma cabeçada violenta em seu rosto, nocauteando. Um desperto de nível 7 e um de nível 8, ambos foram derrotados sem conseguir fazer nada contra o guarda-costas de Reiji. Este homem é Takeru Oga, um dos 4 homens mais fortes sob a influência de Reiji, e ele também é um dobrador de metal de nível 12. O pau de metal aqui lembra a todos que quem ousar se rebelar contra as ordens de Reiji será morto. Ele nem quer que os outros levem esses 2 despertos embora, planejando totalmente torturá-los. Seus amigos sugerem que Takeru se contenha um pouco, pois as pessoas estão observando de perto. De repente, alguém o ataca em alta velocidade. O corpo do cara cai direto nos braços de Tema. Todos ao redor deles presumem que Tema é algum tipo de perdedor que acabou de assinar sua própria morte. Até mesmo esse cara o chama de idiota por tentar desafiar as ordens de Reiji e oferece um aviso final, mas Tema sabe muito bem que ele tem que entrar na fase e que Takeru é seu único obstáculo. Reiji informa a situação aos superiores, mas nosso garoto está planejando lidar com as coisas do seu jeito, lembrando as palavras de seu mestre para fazer o que ele acha certo. Ele deixa o ferido em suas mãos e exala uma aura malévola, mesmo para um desperto de nível 0. Takeru não consegue acreditar que o novato de nível 0 tenha coragem de enfrentá-lo, mas estranhamente, ele sente um tipo único de pressão, fazendo-se perguntar se o garoto tem algum tipo de domínio. Confiando em seus atributos, Takeru acredita cegamente que tem a vantagem aqui, mas então ele leva um choque. Ele vê nosso garoto atacá-lo com uma velocidade insana enquanto o soco de Tema beija o rosto desse cara. Os espectadores de repente ficam em silêncio, incapazes de compreender a velocidade do novato. Felizmente, Takeru conseguiu se metalizar antes que o soco fizesse contato, então nenhum ferimento foi feito. Cobrindo seus braços com metal, ele desfere seus punhos pesados, elogiando a velocidade de seu oponente, mas também destacando a falta de força de Tema. Nosso garoto se esquiva rapidamente, sabendo que acabou de perder sua única oportunidade de desferir um ataque surpresa em um oponente superior. Sua melhor chance agora é confiar na onda de trovão e fortalecê-la ainda mais, levando Tema a ativar seu processo de metalização em segundo plano. A habilidade de metalização é perigosa o suficiente para ganhar efeitos de mimese, o que significa que nosso garoto também não pode se segurar e tem que levar a sério. Tema entende que ataques normais não funcionarão, mas tudo o que ele precisa fazer é mirar na carne de Takeru para causar um dano considerável. Ele prepara um chute para atingir seu rosto, mas Takeru consegue bloqueá-lo a tempo, criticando a falta de poder e velocidade do fracote. Mas esta é, na verdade, a estratégia do nosso garoto. Ele está condicionando seu oponente a prever sua velocidade máxima, apenas para aprimorar a onda de trovão ainda mais. Takeru é completamente pego de surpresa ao testemunhar o uso de um elemento relâmpago. Desta vez, nosso garoto aumenta sua velocidade a um ponto tão insano que ele está desferindo uma dúzia de socos e realmente conectando cada um deles. O processo de análise continua em segundo plano enquanto os espectadores começam a perceber que este novato pode usar múltiplas habilidades. Sem nenhuma brecha para Takeru se metalizar, tudo o que ele pode se perguntar é como esse garoto conseguiu níveis insanos de velocidade para seu rank. Com tantos socos chovendo em seu corpo, ele não consegue nem dar um comando de voz para forçar os outros a ajudá-lo. Esse cara está em apuros. Em uma última tentativa desesperada, ele decide usar seu trunfo. Aparentemente, esse trunfo é chamado de arrancar minha camisa para mostrar aquelas costas demoníacas. Mas, na verdade, o mano entra em modo brilhante total e se envolve em metalização completa. É a primeira vez que ele é encurralado a ponto de ter que usar essa habilidade. Todas as suas partes metálicas recebem um aumento de 50% na defesa, e mais 50% sobre isso quando ele não está se movendo. A propósito, eu adoro como podemos literalmente dizer que as bolas desse cara são feitas de titânio agora. De qualquer forma, Takeru se sente grato por evoluir para este nível e pretende dar ao novato uma morte fácil. Com uma defesa ultrapassando o nível 12, os outros começam a se perguntar se alguém no mesmo nível poderia quebrar a defesa desse cara, mas isso não importará em 1 minuto ou 2 porque o processo de análise está quase completo. Nosso garoto aponta casualmente que Takeru investiu todos os seus pontos em defesa, esquecendo-se completamente de seus atributos de mana. Takeru age como se ele estivesse falando merda, mas no fundo, ele sabe que o novato está certo em sua suposição. Tema garante a este cara que não tem interesse em forçar sua mana a se esgotar. Em vez disso, ele terminará a luta em um instante. O Lotus Azul surge, criando outra evolução no poder de Tema.
O lindo lótus floresce e ofusca os espectadores, embora eles não tenham ideia de como essa coisa bonita vai derrotar o pau de metal. Com sua conclusão, Tema ganha a esfera verdadeira perfurante de orbe claro. É uma habilidade que ignora a defesa, garantindo dano. O único problema vem com o alcance e a velocidade. É lento demais, tornando fácil para as pessoas evitarem. Isso força Tema a uma situação em que ele precisa cronometrar o ataque para destruir a própria defesa da qual Takeru tanto se orgulha. Com a habilidade ativada, os atributos do nosso garoto aumentam ainda mais enquanto ele conjura a criação de um orbe perfurante. Mesmo a essa distância, Tema desafia confiantemente seu oponente a desviar deste próximo ataque. Assistir à performance de Tema atraiu a torcida dos espectadores, fazendo-os se perguntar o que ele vai fazer a seguir. A bola perfurante move-se lentamente diante de seus olhos. É apenas uma coisinha minúscula, então é inconcebível ser atingido por algo assim. A bola é tão pequena que o pau de metal aqui está disposto a ficar parado, recebendo-a de frente, subestimando o trunfo de Tema. A bola acaba fazendo contato com seu braço, e o olhar de horror se instala em seu rosto. Ela literalmente destrói o braço deste homem, fazendo-o explodir em uma poça de sangue. Tema até instruiu este idiota a desviar. Ele mirou especificamente em seu braço para mostrar misericórdia, mas ele realmente poderia ter mirado em uma área fatal se esse cara fosse um monstro. Takeru está gritando de dor enquanto Tema ordena aos palhaços que levem esse cara para um hospital. Eles pateticamente o pegam e o levam embora enquanto o dia é salvo, graças às meninas superpoderosas. Espere. Esqueci que isso não é o Cartoon Network. Tema é aclamado como um herói entre a multidão. Alguns de nós até querem se juntar a ele para concluir as fases rapidamente. A situação é tão ruim que os caras estão lutando entre si apenas para pôr as mãos nele, mas este homem está ocupado demais apreciando sua mais nova habilidade, algo que poderia derrotar um monstro de defesa como o próprio Takeru. O orbe tem outro efeito de ficar mais rápido quanto mais ele mata pessoas com atributos de defesa mais altos que os do próprio Tema. Os dois palhaços imploram por uma resposta para que ele se junte às suas equipes, mas ele recusou abertamente, afirmando que está bem sozinho. Novamente, a mesma reação é dada pela multidão como da última vez, chamando-o de tolo por desafiar sozinho uma fase avançada só porque conseguiu vencer Takeru. A impressão das pessoas sobre ele muda muito rápido, e elas não se importam em deixar esse psicopata morrer agora. Com os pessimistas se foram, a filha de Mendu enfatiza que cada besta calamitosa nas fases avançadas é relativa à defesa de Takeru, então nosso garoto realmente tem que gerenciar sua mana com cuidado. Mas Tema está tranquilo com isso e diz a ela para não se preocupar, fazendo-a sentir-se embaraçada porque a morte dele trará a humilhação de seu pai. Além disso, a Gélia destaca que as bestas de pedra se movem em grupos, mas ainda são burras, então Tema poderia tirar vantagem delas buscando drenar mana. O bracelete autoriza a desafiar a fase enquanto nosso garoto entra em seu próximo grande evento. Ele não esperava enfrentar tantos desses enormes lagartos de pedra. Todos eles têm atributos super altos também, muito mais altos do que as criaturas que ele enfrentou antes. A estátua colossal avança contra ele a toda velocidade, enquanto Tema decide sacar seu orbe perfurante para usá-lo contra seus altos atributos de defesa. Não posso deixar de apontar as semelhanças das pétalas de lótus com o Ruaias do Archer de Fate. De qualquer forma, o orbe faz contato com a estátua, abrindo um buraco direto em seu corpo e matando-a imediatamente. Isso gera um aumento de 100% na velocidade do orbe, o que é incrível para Tema em todos os aspectos. 3 das estátuas assustadoras avançam contra ele, mas nosso garoto está com aquela energia do Killua com seu relâmpago e passa por elas em alta velocidade. Ele derrota 3 dos monstros usando seu ataque explosivo depois de gastar 1/3 de sua mana novamente. Mas a luta não acabou. Mais 2 criaturas avançam de direções opostas. Este homem lança um roxo oco para acabar com eles com seu orbe perfurante. Primeiro, ele se esquiva de ambas as estátuas, fazendo com que elas colidam uma com a outra. Isso lhe dá o ponto de vista perfeito para atingi-los com um monstruoso orbe perfurante. A velocidade do orbe é ainda mais rápida desta vez e mata ambos os monstros de uma só vez. Tema cambaleia, sentindo-se exausto enquanto sua mana se esgota a 0. Ele está tendo muita dificuldade com suas limitações de mana ultimamente e espera obter uma habilidade de recuperação de mana em breve. Sua velocidade de progresso atual é promissora depois de aumentar a velocidade do orbe para 5 metros por segundo, mas o mano esqueceu completamente do monstro final que desaba sobre ele, liberando destruição literal. Um dos monstros acabou usando a habilidade de gigantificação, tornando-se literalmente uma ameaça que o Godzilla teria que vir e eliminar. Seu tamanho colossal é um problema, mas Tema está se virando usando a velocidade do relâmpago. O humano está subindo correndo como o Flash, sem saber se consegue perfurar uma criatura tão enorme quanto esta.
Selecionando cuidadosamente seu alvo, ele mira na cabeça do monstro, lançando um tiro de orbe perfurante. Mas só por essa distância, Tema imagina que o orbe é tão pequeno que causará dano mínimo. A estátua de pedra titânica retalia com um punho próprio. E como nosso garoto não consegue nem desviar no ar, ele não tem escolha a não ser usar gelo negro repetidamente para absorver o golpe. Ainda assim, o impacto lança este cara voando, esmagando-o contra a parede mais próxima. A luta é muito mais difícil do que ele pensava. Sentindo a necessidade de sobremimese, o sistema começa a analisar automaticamente, trazendo satisfação ao rosto do nosso garoto. A cena corta para o local de Reiji, onde um de seus agentes expressa seu choque. O homem o ofende com seu barulho, mas também o informa de algumas notícias repentinas. Aparentemente, alguém conseguiu vencer Takeru e entrou em uma das fases avançadas. A notícia irrita esse filhinho de papai mimado, incapaz de acreditar como Takeru perdeu com seu nível. A única explicação razoável é que alguém acima do nível 30 o superou. Infelizmente, os despertos deste nível são habilidosos e lidam com missões reais, então eles não se dão ao trabalho de brincar com despertos fracos. Todos na instalação estão por volta do nível 10, mas não há como o Aizen do Paraguai acreditar que um guerreiro de nível 10 venceu Takeru. Reiji pretende investigar o assunto por conta própria, acreditando que chegará a tempo ao mesmo local se eles se apressarem agora. Seu agente até recomenda que eles procedam com cautela, mas, obviamente, o QI de temperatura ambiente aqui não dá ouvidos ao seu aviso. Reiji está com vontade de humilhar essa pessoa por ousar mexer com a família Kinoshita. Quanto ao nosso garoto, de alguma forma ele conseguiu sobreviver e alcançar uma análise de 100%. Protegendo-se em seu Lotus, o sistema marca a conclusão da habilidade de gigantificação. Mas estranhamente, Tema não conseguiu uma nova habilidade desta vez. Em vez disso, seu orbe perfurante foi aprimorado para o nível 2, permitindo-lhe a capacidade de ajustar o tamanho do orbe e até dobrar seu aumento de velocidade passivo. Testando ambos os efeitos de uma vez, Tema ativa seu orbe recém-evoluído, manifestando um orbe que extingue até a última gota de sua mana. Este é o orbe perfurante mais poderoso que ele já fez até agora, e é lançado como uma verdadeira bomba nuclear. O humano está até posando como o Gojo após seu tiro final, se perguntando se ele foi longe demais no final. A derrota do Golem de pedra marca mais um passo em seu progresso. A velocidade do orbe aumentou para 7 metros por segundo, e se ele conseguir concluir a fase mais 2 vezes, ele acabará aumentando-a para a velocidade de um carro. Todo esse tempo, os efeitos passivos que ele tem ignorado estão se mostrando bastante úteis para ele. A explosão de Lotus permite uma maior utilização de todas as suas habilidades, o que significa que, contanto que ele possa fortalecer o efeito passivo da explosão de Lotus, ele terá poder suficiente para atirar em monstros a milhares de metros de distância. A fase avançada é concluída em meros 3 minutos, estabelecendo outro recorde e desconcertando os outros despertos. As pessoas querem saber por que e como esse cara é nível 0, porque não faz sentido nenhum. E lá está ele, parecendo que saiu de um banho. Nenhum sinal de ferimentos. Até a Jelly está impressionada, sempre maravilhada com ele. Ela o elogia por ser rápido com sua taxa de conclusão, mas isso é apenas graças à ajuda do orbe perfurante que ele obteve. Estranhamente, ele avista uma borboleta pairando ao redor dela. Chama-se borboleta de Jade. A Jelly é na verdade uma usuária de Shikigami, mas estou muito ocupado notando aquelas curvas para me importar com a borboleta. Ninguém me pergunte a cor, por favor. Ele interage com a coisinha fofa, chamando-a de bonita, e pergunta diretamente a Gélia sobre os tipos de classes que os despertos regulares têm. Ela fica chocada por ele não ter nenhum conhecimento básico sobre isso. As classes são na verdade divididas em 4 categorias, e nosso garoto já testemunhou 3 delas até agora. O primeiro tipo é o elementalista com uma vasta gama de elementos compondo a lista. Esses despertos também são os mais comuns e são conhecidos por terem o maior poder de combate. A gorda da turma dele, e até o Takeru são a mesma coisa. O segundo tipo de desperto é um usuário de Shikigami. É isso mesmo, vadias. Estamos fazendo do jeito do Megumi, estilo Jujutsu Kaisen. Os Shikigami ficam com seu mestre desde o momento em que nascem, e é por isso que ela tem um para si. Com os 2 tipos esclarecidos, ela espera que ele faça perguntas. Nosso garoto fica chocado ao ver que a borboleta de Jade dela é de um nível ainda mais alto que o dela, fazendo-o questionar seu status de veterana. O humano acabou destruindo o ego da pobre garota com essas palavras, sem nem tentar amenizar. A Gélia corrige o mal-entendido dele sobre poder, explicando que Shikigami sempre terão um nível mais alto que seu mestre. Mas numa situação como essa, o cérebro calculista de Tema conclui que é melhor mirar no mestre do Shikigami em uma luta nessa situação. Ela fica aterrorizada ao sentir um resquício de aura negativa vindo dele. Enfim, ele espera que os outros sejam apresentados.
O terceiro tipo é uma classe misteriosa com informações mínimas disponíveis sobre ela. É a que nosso garoto tem, o tipo chamado quebrador de ordem. O problema com os indivíduos que possuem este tipo é que cada um deles tem habilidades diferentes. O Lotus Azul do tema difere dos despertos que podem mudar de tamanho ou até criar clones das sombras, porque o Naruto também está aqui. As habilidades possuídas em cada categoria de classe são classificadas de C a S em 4 pirâmides de força, mas os quebradores de ordem são classificados como tendo habilidades da categoria Z, diferentes do resto. É porque a classe quebradora de ordem é tratada com respeito por causa de suas habilidades únicas. E no momento em que um oponente descobre a habilidade de um quebrador de ordem, eles perdem sua maior vantagem. É a exata razão pela qual Mendu, o pai dela, insistiu para que a Gélia não perguntasse sobre as habilidades do nosso garoto. Tema também é irregular entre os quebradores de ordem porque, por sua confirmação pessoal, ela ouviu utilizar 3 habilidades diferentes, 2 delas relacionadas a elementalistas. Tema está começando a ficar um pouco chateado por ela continuar falando sobre ele, então ele pergunta diretamente sobre o quarto tipo de classe que ele não viu. Sobre esse, ela se recusa a dizer uma palavra, chamando isso de punição por este homem guardar tudo para si. Antes de sair, a Gélia pergunta sobre as intenções dele daqui para frente e descobre que Tema vai concluir repetidamente o mesmo estágio avançado. Ela lembra ao idiota que os estágios têm seus próprios períodos de espera, então ele não poderá acessá-lo por pelo menos 2 dias. É um verdadeiro obstáculo que os tempos de espera existam, e ele nem sequer os considerou. É por isso que Reiji os mantém para si mesmo. E como nosso garoto não pode aprimorar sua orbe perfurante, ele imagina que poderia pelo menos aprimorar a explosão de Lotus. Então ele pede por um estágio diferente com um número ainda maior de bestas da calamidade. A Machizine em Dual Mart lembra que existe um. Embora o nível das bestas da calamidade não seja muito alto, tem um monte de monstros. São um enxame de gafanhotos gigantes, pelo menos 100 deles. O estágio é um verdadeiro pé no saco sem ter uma habilidade de longo alcance, então ela o avisa contra a tentativa, sem saber que nosso garoto já tem a habilidade de detonação explosiva, a explosão de Lotus. Ele ignora os avisos contínuos enquanto os outros expressam choque ao ouvi-lo planejando conquistar o estágio dos gafanhotos. Eles já estão tremendo de medo de que Reiji chegue para se vingar em breve e querem sair antes que isso aconteça. Falando naquele desgraçado, ele acaba chegando ao mesmo local apenas para perceber que seu alvo escapou para outro lugar. É difícil acreditar que alguém conseguiu concluir o estágio no pouco tempo que tiveram. O sangue de Reiji ferve, e ele acha que esse ofensor misterioso está intencionalmente zoando com ele. Ele ordena que seus agentes procurem por vestígios de mana e contatem alguém chamado On para o trabalho. Ele quer Tema vivo para poder lhe oferecer pessoalmente um gostinho do inferno torturante. O humano acha que essa merda é muito foda. Em uma área diferente, um pobre desperto mal se agarra à vida. Ele está sendo caçado por On, um subordinado de Reiji. E mesmo depois de usar seu jutsu de fuga, ele acaba sendo descoberto pela besta selvagem de boca aberta. A criatura o rasga em sua boca enquanto o outro agente de Reiji vem para buscá-lo. A propósito, o cara na boca dele ainda está vivo, questionando como conseguiram rastreá-lo. O cão de estimação dessa pessoa aqui tem um excelente olfato, rastreando qualquer alvo com facilidade. O homem é conhecido como Charles, o cão de caça, e ele veio para eliminar seu alvo em nome de Reiji. O pobre coitado implora por sua vida, mas Charles impiedosamente permite que seu lobo se banqueteie com a carne do humano. Após sua morte, eles finalmente sobem de nível. Charles liga para relatar o status da missão, confirmando a morte, mas para seu choque, descobre sobre os ferimentos graves de Takeru. Considerando um assunto importante, ele é sinalizado para a localização de Reiji, feliz que uma nova presa apareceu. Tema chega perto do estágio, questionando por que há tantos gafanhotos em primeiro lugar. A Gélia explica que certos monstros gostam de certos ambientes, e é por isso que uma das habilidades de um desperto é estar bem informado sobre o terreno. Estágios avançados nem sequer têm um recepcionista adequado por causa de quão perigosos podem ser. Tema se pergunta por que este nível está completamente fechado, considerando que é no máximo nível 13. A coisa boa de um estágio normal é que você pode sair se achar difícil, mas quando se trata desses gafanhotos, a fuga literalmente se torna impossível. Um único erro te despedaça por causa do enxame de gafanhotos. Despertos são comidos vivos no café da manhã. É tão brutal, que apenas seus ossos restam. Mas esse tipo de coisa não assusta nosso garoto. Ele está apenas feliz por encontrar o parquinho perfeito para caçar um monte de monstros. A Gélia acha que ele é um completo idiota por isso, mas Tema tem seus objetivos e entra confiantemente no estágio. Ela está preocupada se o que ela lhe disse será suficiente, antes de perceber que esqueceu de mencionar um detalhe crucial, que os gafanhotos literalmente aparecem infinitas vezes até que o chefe seja derrotado.
Tendo cometido um erro tão grande, Agélia quer invadir o nível do estágio para avisá-lo, mas então ela sente uma presença sinistra. É Charles, o cão de caça, que a encara com olhos diabólicos pedindo para procurar alguém. A cena corta e nos leva para a experiência de Tema dentro do estágio. Batendo palmas, ele acorda de brincadeiros insetos irritantes para que possa matá-los repetidamente. Seus níveis são tão patéticos, apenas nível 1, mas a quantidade deles faz este estágio valer a pena. Com mais de 100 cobrindo o céu, Tema lança sua técnica de explosão de Lotus enquanto ao mesmo tempo se protege com a armadura de gelo negro. Seu objetivo é deixar esses desgraçados o cercarem de todas as direções, e quando eles se sentirem confiantes, ele vai detonar. Tema ativa a explosão de Lotus no momento preciso, obliterando os insetos todos de uma vez. Ao final de seu ataque, todos eles são carne morta, evoluindo sua explosão de Lotus para o nível 2. Seu alcance expandiu para incríveis 10 metros, o dobro de antes. Tema acha que monstros deste nível fraco deveriam lhe render pontos fáceis, porque eles mal consomem sua mana em qualquer uma de suas habilidades. Se ele puder usar mais 10 tiros e matar 100 gafanhotos a cada golpe, sua habilidade será aprimorada em 1000%. Mas então ele percebe que este estágio também deve ter seu próprio tempo de espera, então sua felicidade dura pouco. Tema verifica seu bracelete, se perguntando por que o aviso de conclusão do estágio não apareceu. Em vez disso, ele detecta a habilidade do monstro-chefe chamada Vontade da Matriarca, que ativa imediatamente seu efeito de análise. Quando Tema olha ao redor para verificar se há sobreviventes, ele observa um enxame morto sendo puxado para dentro de algum tipo de vórtice. Afastando-se rapidamente, Tema cria distância entre eles, questionando se isso é por causa da habilidade do chefe. Ele baixou a guarda, e embora seja ótimo poder continuar evoluindo sua habilidade, o principal problema agora é que ele não sabe a localização do chefe. Sua melhor estratégia agora é continuar aniquilando o enxame até que o chefe eventualmente se exponha. Reativando a explosão de Lotus, ele detona outra explosão, massacrando outro enxame. O alcance aumenta para 16 metros, amplificando ainda mais a explosão. Com uma segunda aniquilação, Tema se pergunta curiosamente por que o chefe ainda não apareceu. Os mesmos gafanhotos mortos acabam ressurgindo, criando um enxame infinito que simplesmente não fica morto. Infelizmente, Tema só pode ganhar tempo para mais 9 detonações com sua habilidade. Ele estende a mão uma terceira vez, prometendo aniquilá-los todas as vezes que voltarem. Uma terceira explosão massacra o enxame com outra sequência de 100 mortes. Tema continua detonando até aumentar o raio da explosão para 54 metros. Agora ele só tem mais um tiro, mas esses insetos ainda não pararam de ressurgir. O enxame surge novamente, instilando uma sensação de pânico em Tema porque ele está prestes a ficar sem mana e não tem como confrontar o chefe. Embora pudesse facilmente tentar escapar do estágio, este homem é egoísta demais para desistir. Uma última vez, ele declara sua intenção de massacrar o enxame. A explosão de Lotus detona na maior explosão que ele já lançou, fatigando nosso garoto até seus limites. O enxame simplesmente se levanta de novo, e o progresso da análise também não está completo. É nesse momento que ele percebe que realmente se deu mal, porque a rainha tem uma habilidade de procriação infinita. Isso significa que a única maneira de vencer é matá-la, mas como ele fará isso com 0 pontos de mana? Felizmente, sua taxa de análise atinge a conclusão total, envolvendo em um domínio de Lotus e se adaptando à habilidade da rainha. Tema adquire uma nova habilidade de detecção para neutralizar a habilidade dela com um efeito passivo de código de trapaça. É tão poderosa que ele poderia intencionalmente deixar o chefe vivo apenas para farmar os gafanhotos quantas vezes quisesse. Infelizmente, Agélia está esperando por ele, então ele precisa terminar as coisas. Com a ativação da habilidade, suas capacidades sensoriais são aprimoradas, mapeando a área circundante para procurar seu alvo. O detector capta os sinais da rainha logo abaixo do solo, que era a única coisa que Tema precisava. Em seguida, ele cria o roxo oco, roubando o estilo do Gojo de novo, e o libera para dizimar a rainha irritante. A orbe perfurante abre caminho pelo subsolo, forçando a rainha a sair para onde está mais vulnerável. E aqui, nosso garoto a acerta com um golpe cortante por trás, acabando com a vida dela. Com a rainha desmantelada, o enxame entra em caos, mas nosso garoto está feliz em mandá-los todos para o inferno junto com ela. Uma detonação final encerra as coisas e mata o enxame de gafanhotos de vez, aumentando o alcance para 65 metros. O estágio ajudou com um monte de melhorias de habilidade, e Tema pretende reutilizá-lo para evoluir ainda mais seu alcance mais tarde. Atingindo um novo recorde de 17 minutos, ele sai do estágio preocupado com a condição de Agélia, mas também pensa que ela pode abandoná-lo. Tema na verdade gosta do lado desajeitado dela, mas no momento em que ele sai, ele vê Agélia cheia de cortes e sendo sufocada por Charles.
O fato de Tema ter saído inteiro é a confirmação para o cão de caça de que este é o cara que seu mestre está procurando. E, sim, não se esqueça que o One Piece é real. Agitado, Tema ameaça esse cara para tirar as mãos dela, ou então ele vai acabar com ele. Charles acha que o garoto é arrogante para um novato de nível 0. E nesse exato momento, nosso garoto aparece bem na cara dele para matá-lo. Pensando, ah, merda. Estou ferrado. Charles invoca seu lobo Shikigami para bloquear o ataque. A criatura consegue aguentar o golpe enquanto o Vermimesis entra em ação novamente. Tema percebe imediatamente que está lidando com um usuário de Shikigami enquanto Charles analisa a situação. O lutador à sua frente manobrou excelentemente em alta velocidade. Está claro como Takeru perdeu aquela luta. Mas a grande vantagem que Charles tem sobre Takeru é uma situação de refém grátis através da garota. Tema teme pela vida dela, e a distração lhe custa caro quando Shikigami salta em seu rosto. A pior parte sobre a força da mordida da morte é que ela pode esmagar qualquer inimigo, mesmo com altos status de defesa. Para seu choque, Charles assiste a este homem irromper com espinhos de gelo negro para proteger seu braço. Tema até usa seu outro braço para carregar um tiro mortal. A esfera perfurante aniquila o Shikigami com um único golpe, matando-o imediatamente. Agora que ele matou a própria morte, seu próximo alvo é Charles, que deve ser muito mais fácil de lidar. O desperto experiente percebe que este novato não conhece o efeito de ressurgimento de um usuário de Shikigami. Morte tem uma habilidade de rank B chamada Desejo de Ressurgir, diminuindo imensamente seu tempo de ressurgimento. Tema está distraído, então a criatura tenta atacá-lo com seus dentes afiados e abertos. Mas sem problemas, porque o sentido de mana já previu este resultado. Tema revida facilmente, parando o monstro mais uma vez. Sua habilidade de análise está se aproximando lentamente da conclusão, mas se o Lotus aparecer na frente de Charles, isso pode lhe dar informações gratuitas sobre sua habilidade. O próprio Charles está tendo um colapso mental lidando com um cara com velocidade e força imensas, além de um monte de outros truques. Sua única vantagem é a Gélia, então ele a sufoca o suficiente para impedi-la de dizer mais forte, papai, e ameaça matá-la na frente de Tema. Nosso garoto queria completar a análise sem gerar o Lotus, mas as coisas estão indo em uma direção diferente. Com sua conclusão, ele ganha a contra-habilidade chamada Comedor de Shikigami, um poder único com o efeito de tomar o controle do Shikigami de outro usuário ao tocá-lo uma vez. Este é um excelente contra-ataque, mas como nosso garoto cancelou intencionalmente o efeito de geração de Lotus de sua habilidade, ele não obteve nenhum efeito de recuperação automática. Esse é o preço por pular isso. A boa notícia é que ele não está ferido, então não precisa disso de qualquer maneira. Primeiro as coisas mais importantes. Ele testa seu feitiço de comedor de Shikigami no monstro que se aproxima. Ativando sua essência, ele dá um tapa na cabeça do Shikigami, manipulando as cordas de seu controle antes de chutar a criatura para longe com enorme velocidade. Charles assiste seu monstro ser obliterado novamente, chamando a pobre coisa de vira-lata inútil. Ele ameaça quebrar o pescoço de Agélia, mas ela nem se importa consigo mesma nesta situação. Tema levanta as mãos de forma absolutamente cinematográfica para salvar a vida dela. Charles está feliz que o garoto está sendo obediente para evitar mais problemas, mas a parte que está incomodando nosso garoto é porque ele está sendo alvo em primeiro lugar. Charles acha que ele está se fazendo de bobo quando foi ele quem instigou tudo. Ele decide contar os detalhes de sua missão, revelando como Reiji está furioso desde que o Desperto Misterioso roubou seus estágios avançados. É por isso que ele recrutou Charles para acabar com ele. Ouvir o nome de Reiji pela milionésima vez irrita Tema, que acha que os dois realmente precisam ter uma conversa em particular. Charles garante a ele que eles já estão indo nessa direção, já que ele vai usar seu cão de estimação para cortar as pernas do nosso garoto. E desta vez, se ele usar gelo defensivo, Charles vai quebrar o pescoço de Agélia. Ele dá uma ordem ao monstro para torturar sua presa, sem saber que o jogo virou, pois a criatura morde seu antigo mestre. Os balões de Agélia são salvos pela velocidade da onda de trovão de Tema. O caçador não consegue compreender por que o Shikigami o está atacando enquanto Tema elogia seu novo animal de estimação. Ele ainda não terminou de fazer justiça pelo que este desgraçado fez com os seios de Agélia. Quer dizer, com a própria Agélia. O caçador agora se tornou a caça enquanto ele implora por misericórdia, até mesmo se oferecendo para caçar Reiji para este cara. Tema zomba da proposta de merda enquanto Charles psicoticamente libera uma última tentativa de acabar com a vida do novato. Sua lâmina raspa o lado de Tema enquanto ele sinaliza para seu novo animal de estimação matar o cuzão do Charles da mesma forma que ele torturou a Agélia. Não consigo deixar de lembrar daquela cena icônica de Game of Thrones envolvendo o final patético de Ramsay. O Shikigami encara sua refeição enquanto o caçador, antes implacável, chora como um animal patético.
Morte abre sua mandíbula e finalmente acaba com a vida de Charles, trazendo satisfação para Tema. Enquanto isso acontece, ele chama a pessoa que secretamente assistia à luta de seu confortável esconderijo e os incita a se revelarem. O espião é pego e se expõe, mas Tema ainda está no modo de sede de sangue, então ele imediatamente pergunta se esse cara também é afiliado a Charles. O cara freneticamente esclarece que não é nada disso, mas Tema genuinamente não tem tempo a perder. Ele encarrega a Morte de terminar de comer e voltar para ele. O Shikigami devora Charles e eventualmente desaparece. Mesmo um cão raivoso como Morte é capaz de obedecer aos comandos de Tema. O loiro agora está confiante de que nosso garoto pode ajudá-lo. Iberia diz seu nome, elogiando Tema por seus movimentos super maneiros lá atrás. Ele já o conhece como o cara que derrotou Takeru, e ele tem uma proposta para Tema em troca de pedras de karma e armas. Rejeitando todas essas ofertas, nosso garoto simplesmente vai embora, ignorando-o. Nenhum desperto poderia fazer o que ele acabou de fazer pela recompensa que poderia ter recebido. Um tipo específico de recompensa sempre se encaixa na situação de uma pessoa específica, assim como uma lâmina beneficiaria um vingador e um remédio curaria os feridos. Isso acende uma ideia na cabeça de Iberia, pois ele tem a recompensa perfeita para a situação. Ele entende que Tema não pode usar sua velocidade máxima agora porque a Gélia já está ferida. E até ele levá-la ao hospital, ela terá sangrado até a morte. Para remediar sua dor, Iberia saca um item de cura. É um pergaminho místico que realmente impede Tema de ir embora. Ele se vira, seu rosto genuinamente mostrando sinais de alívio pela segurança de sua amiga. Este item é promissor o suficiente para salvar a vida dela, então eles a deitam e envolvem seus melões com o material. O item é um artefato raro criado por dois materiais diferentes dos clãs dos espíritos da sombra e da madeira. O novato não tem ideia do que é um artefato, então Iberia explica a lógica deles. As armas modernas da humanidade não fazem porra nenhuma contra as criaturas da destruição, especialmente as armas de fogo. A vantagem dos artesãos é que eles podem forjar novas armas usando partes de monólitos ou de bestas da calamidade. Esses itens criados são chamados de artefatos. Eles são classificados em 4 classes de raridade, que vão de comum a raro, épico e único. Artefatos comuns são suas armas básicas médias, capazes de ferir bestas da calamidade comuns e despertos, como a espada longa. Artefatos raros aumentam os status do usuário, como uma lâmina de água, um artefato épico. E veja bem, esta espada de sangue vermelho é legal pra caramba, acaba aumentando os status e fornecendo efeitos especiais. Finalmente, aquele que supera todos eles, classificado na categoria mais alta, é a classe única. Estes vêm com habilidades únicas, como a espada sagrada. Artesãos não se comparam a lutadores, mas são difíceis de encontrar. Os despertos estão sempre em dívida com eles por seu excelente trabalho. Tema deduz que o pai desse cara é um artesão. Na verdade, ele também não é um artesão qualquer. Nos 5 continentes, apenas 10 artefatos únicos foram produzidos. E adivinha? O pai desse cara produziu 3 desses malditos artefatos, o que lhe rendeu o título de Rei Artesão do Norte. Eu não sabia que o Caminhão Kun também tinha mandado Jon Snow para outro mundo aqui, mas nosso garoto não dá a mínima, virando-se para um objeto de seu interesse. Ele inspeciona a besta que pegou de Charles. É um artefato também. Iberia fica chocado que, mesmo depois daquela história incrível, esse cara não deu a mínima para o pai dele. A besta é um artefato raro. Infelizmente, não há munição, mas Iberia explica que algumas armas geram sua própria munição. Para o choque de Tema, a arma desaparece no ar. Esta é também outra qualidade de certos artefatos que são ligados à alma dos donos e acabam retornando automaticamente para uma dimensão subespacial. Tema acha essa informação interessante e agradece a esse cara por curar a Gélia, salvando a vida dela. Ele está em dívida com ele por quaisquer favores no futuro e pretende cuidar pessoalmente de Reigi depois disso. Iberia acha que é uma ideia seriamente imprudente ir desafiar Reigi sozinho, mas Tema não está com vontade de discutir e não entende o problema. O bom é que tanto Iberia quanto nosso garoto têm o mesmo alvo. Embora Reigi não o tenha irritado exatamente, Iberia sugere que os dois se unam nas eliminatórias do torneio da Aliança dos Salvadores. Tema se lembra do torneio, recordando como apenas os 10 melhores candidatos qualificados chegam ao torneio principal. É também por isso que ele tem feito fases avançadas sem parar para se preparar para o teste. No entanto, ele não entende o que isso tem a ver com o alvo deles. Iberia revela que as eliminatórias são realizadas individualmente por continente. E como filho do chefe, espera-se que Reigi participe deste evento ao lado de seu irmão mais velho. Se nenhum deles conseguir ficar entre os 10 primeiros, o nome da família Kinoshita será arrastado pela lama. É a razão pela qual ele está tomando o controle de todas as fases para sua vantagem pessoal.
Tema questiona por que está recebendo tanta ajuda do desperto loiro, enquanto Ibéria compartilha que o admira genuinamente e acredita em seus instintos de que ambos passarão. Tema ainda não entende por que esse cara está tentando se apressar para o torneio agora, levando o guerreiro a procurar um motivo mais profundo. Ibéria conta que via seu pai trabalhando em suas criações desde pequeno, por isso o admira muito. Seu maior sonho era se tornar um desperto, para lutar contra monstros com as ferramentas que seu pai fez. Infelizmente, mesmo depois de despertar, o pai de Ibéria se recusou a fazer um artefato adequado para ele, chamando-o de indigno de merecer suas criações. Apesar da súplica interminável, o homem não hesitou e disse a seu filho para passar nas eliminatórias se quisesse uma arma. É por isso que ele compartilha um desejo intenso de passar nas eliminatórias iniciais de qualquer maneira. Ouvindo tudo isso, Tema entende que o filho do artesão deve ter uma longa lista de pessoas esperando para se juntar a ele, então não há realmente nenhuma razão para ele ter escolhido um cara de nível 0. Aparentemente, o mestre artesão impôs uma condição dizendo que se Ibéria acabar sendo carregado por um companheiro de equipe superpoderoso, ele não lhe dará porcaria nenhuma. Basicamente, o cara tem um pai asiático rígido comum, com muitas expectativas e 0 atalhos. Outro problema é que os competidores fortes já foram avisados por Reiji, restando apenas os solitários ou grupos pré-formados. Como ele não tem em quem confiar, Tema é sua melhor aposta, o mesmo homem que obliterou o poderoso Takeru e até derrotou o Charles agora mesmo. No final, depois de uma infinidade de perguntas, nosso garoto finalmente concorda em se juntar a ele, mas sua preocupação imediata é levar a Gélia a um hospital. Ibéria está tão feliz que já está decidindo o nome da equipe, falando sem parar com várias combinações de nomes. O cara é um verdadeiro parceiro, mas ele simplesmente não cala a boca. Lembrando-se de seus antigos amigos da escola, Tema se pergunta se Rimuru e Saya também participarão das eliminatórias. Na cena seguinte, vemos Rimuru espirrando do nada. Ele assume que seu amigo Tema deve estar se lembrando dele ou algo assim. O nome genuinamente deixa Saya preocupada com a condição de Tema. Ela espera que ele esteja sobrevivendo bem. Rimuru a provoca pra caramba por ela ter sentimentos por ele, fazendo-a atingi-lo com sua habilidade de água. Ele a provoca por usar um golpe baixo sujo, mas, na opinião dela, o treino não se importa com ataques furtivos, desde que haja aberturas. Observando-os à distância está o mestre deles, um ciborgue que está determinado a treiná-los adequadamente para as eliminatórias. Saya já alcançou o nível 11, enquanto Rimuru está preso no 10. Ambos são elementalistas ansiosos para enfrentar outros despertos em breve. A cena corta para a cara de idiota do Reiji novamente, que está começando a ficar irritado porque o cão de caça não se reportou. Isso irrita que todos eles são inúteis, enquanto seu agente sugere enviar um grupo de busca. Reiji não se importa e destaca que as eliminatórias são a prioridade máxima, porque seu pai vai dar uma surra nele se ele não passar este ano. A propósito, esse cara já comprou quase 800 competidores, subornando-os para cooperar, todos eles são de nível 5 ou superior. Reiji gosta do fato de que seu agente é confiável em comparação com os outros e continua a consumir a última pedra para aumentar seus atributos. Ele está em um nível médio 12, pensando que é o maioral, e usa o relâmpago como seu elemento. Na próxima cena, encontramos nosso garoto se desculpando com seu mestre por não conseguir salvar a Gélia a tempo. O comandante do norte cogita a ideia de matar Reiji com facilidade, mas Tema não quer isso e implora para que ele o deixe em paz. Mendu entende e está interessado em perguntar sobre os detalhes em outra ocasião. Ibéria, por outro lado, mal consegue acreditar no que vê. O comandante do norte está aqui agindo como um grande amigo de Tema. Ao seu lado, Tema proclama seu interesse em entrar no torneio das eliminatórias, e o comandante concorda com essa decisão. A Gélia parece estar se recuperando bem. Sua borboleta a curou no processo. Até Ibéria os ajudou com um artefato raro, despertando o interesse do comandante do norte nele. Mendu sabe sobre a filiação do garoto com o artesão, o que o surpreende. Ibéria decide manter a dignidade de seu pai e faz uma declaração foda cheia de aura, afirmando que ele é o pai de Aden. Sim, você ouviu direito. Este palhaço massacrou acidentalmente a frase, decepcionando as 3 pessoas e o envergonhando pra caramba. Aura negativa à parte, Mendu está feliz que o garoto ajudou a salvar sua filha e até pretende prestar o devido respeito ao pai de Ibéria após o torneio. Com as eliminatórias se aproximando, ele sugere que ambos treinem, pois espera muito deles. Tema e Ibéria estão confiantes em sua vitória, enquanto a Gélia está chocada com o grande interesse de seu pai em nosso garoto ultimamente. A questão sobre Tema é que ele tem um trauma de infância nível Batman, e é por isso que ele é impiedoso contra monstros. Mas esse mesmo impulso sombrio dele enfraquece perto das pessoas com quem ele se importa. Essa é outra razão pela qual Mendu quer que sua filha fique ao lado dele, para se tornar uma pessoa que ele valoriza, o suficiente para proteger. Além disso,
Lembra daquele soldado esqueleto que apareceu na escola do tema no começo? Acontece que não foi um acaso, mas um ataque devidamente planejado. Traidores entre os humanos estão aumentando, e também houve ataques a outros comandantes. Mendu acredita firmemente que a humanidade está caminhando para a destruição, mas Tema é a força que pode ser capaz de fechar essa lacuna, tornando-se um raio de esperança para todos. Chegamos ao distrito nível 4, finalmente. O torneio está prestes a começar. Tema não esperava que tantas pessoas aparecessem aqui, mas, obviamente, a presença de Mendu por si só atraiu a atenção de uma multidão gigante, aumentando o número de participantes para 5.000. Isso é uma má notícia para Reiji, porque agora ele tem menos participantes trabalhando para ele, mas seu agente acha que não é grande coisa. Ele já se certificou de colocar faixas vermelhas nos participantes que estão trabalhando para eles, facilitando a identificação. Parece estranho para Saya e Rimu também. Atuando como supervisor principal, Souryu Fujiwara inicia a explicação das regras. A área é dividida em duas partes. Uma é externa, e a outra é uma arena interna. A primeira fase começará a partir das 4 torres da região externa. Espera-se que os competidores lutem da melhor maneira possível para alcançar a região interna. No momento em que entrarem aqui, sua classificação será registrada e instalada em sua pulseira. Apenas os 500 melhores do grupo de 5.000 poderão passar. Sai está um pouco preocupada que praticamente 4.500 pessoas serão eliminadas apenas na primeira rodada. Cada competidor pode carregar de forma flexível 2 armas ou ferramentas à sua disposição. Qualquer coisa serve. Iberi aponta na direção de Reiji, que está se escondendo atrás de seus despertos subornados. Ele já sabe que esse babaca comprou os participantes, e eles vão atacar todos para chegar à região interna primeiro. Mas, ignorando tudo que ele disse, Tema caminha sem medo até o 4 olhos de cabelo de ketchup magrelo. A primeira fase começa imediatamente, com o examinador Fujiwara esperando muito dos jovens. Uma versão mais gostosa do Toji acha que qualidade importa mais que quantidade. O nome desse cara é Eigen e seus atributos ainda não foram revelados. Naquela época, ele e Jin foram os únicos 2 que atropelaram a competição. Eigen espera desesperadamente que haja alguém assim entre os despertos que encante a todos, mas esse tipo de gênio não aparece facilmente, então Fujiwara tem baixas expectativas. Eigen se lembra do boato de um garoto que derrotou um monstro de nível 8 logo após despertar e se vira para perguntar a Mendu se é verdade. O comandante do norte confirma isso, levando-os a questionar se o mesmo cara também está participando do torneio. Fujiwara está curioso para saber que tipo de pessoa ele é, então ele examina uma lista de opções da escola. Tanto Rimu quanto Saya são eliminados de seus palpites, restando Ana New, uma especialista em madeira com um incrível nível 16. Ela parece um prodígio, mas a falta de resposta de Mendu indica que todos esses palpites são falsos, mesmo que a New seja a mais bem classificada aqui. Eigen, curiosamente, pergunta sobre algum nível 0 por perto. Há pelo menos um todo ano que acaba sendo esmagado pela competição. Falando em nível 0, Reiji ridiculariza o novato tentando desafiá-lo, sem saber que este é o mesmo cara que limpou o chão com 2 de seus guarda-costas. No momento em que nosso garoto saca a besta de Charles, seu rosto se contorce em choque. Tema entende que este palhaço estava procurando, enquanto Reiji está irritado com seu tom insultuoso. Tomando-o por um provocador e nada mais, ele sinaliza para seus lacaios atacarem nosso garoto. Dizendo isso, Reiji salta e vai em direção à região interna. Agora Tema é deixado com um monte de pessoas que são todas de nível mais alto que ele. Eigen não consegue entender como um nível 0 vai desafiar vários níveis 6 e 7 assim. Iberia também não está gostando da situação, temendo que sejam sobrecarregados por 4 agressores. Ele já está preparado para usar sua carta na manga em uma situação como esta. Um dos capangas tenta provocar nosso garoto, levando Tema a ordenar que ele saia do caminho. Um comentário tão inofensivo faz esse cara cair na gargalhada, porque qualquer um pensaria que o garoto é apenas um exibido que fala muito. Eigen na verdade gosta da personalidade corajosa de Tema e pretende intervir se ele estiver prestes a morrer. O mesmo capanga tenta se meter com ele de novo, apenas para levar um soco na cara enquanto Tema o lembra de sair do caminho. Eigen nem consegue imaginar como esse garoto conseguiu matar instantaneamente um oponente muito superior a ele em nível. Os lutadores ao redor pretendem incinerar a ameaça iminente, enquanto Iberia nem consegue defender seu amigo. Com um ataque tão massivo, o resto deles acredita que o novato deve estar frito depois disso. Mas este homem nem sequer sofre um arranhão e impressiona a todos com uma defesa bem-sucedida. Seus atributos de defesa para gelo negro estão disparando a cada tentativa bem-sucedida. Eles não conseguem acreditar que ele bloqueou usando o elemento água, enquanto Temos desafia a tentar o mesmo golpe novamente. Insultado, este cara repete sua habilidade de lança-chamas de rank B com intensidade total.
Enquanto isso, nosso garoto apenas fica parado e aguenta o golpe inteiro. O elementalista de fogo gastou tanto de suas chamas que até sofreu um ricochete e drenou toda a sua mana. Ele acha que este golpe será o fim de Tema, mas este homem aparece ileso usando uma manopla de gelo negro, tendo feito novas descobertas. O resto do grupo agora está em apuros, porque nem mesmo o ataque mais forte causou qualquer dano. Eles o atingem com numerosos ataques de bola de fogo, mas, novamente, nada o fere. Então eles mudam de abordagem para drenar sua mana, mas este homem fecha a distância e os ataca com velocidade imediatamente. Em uma disputa de força, ele oblitera outro desperto, derrotando mais um. Os dois últimos são guerreiros do relâmpago. Para esses caras, ele até os avisa que não conseguirão escapar, mas os idiotas seguem em frente e ativam habilidades duplas de qualquer maneira. Eigen não consegue acreditar que está testemunhando um cara de nível 0 massacrar uma equipe inteira. Com todos eles no chão, Iber elogia seu companheiro de equipe por ser incrível. Ninguém acredita que ele é nível 0, mas Ibéria lembra a Arena que ele e seu parceiro serão os melhores dos melhores que o torneio já viu. Renji está a caminho pensando na besta quando de repente ele vê outro desperto passar por ele, apenas para ser eletrocutado como um cão. Renji lembra a este cão o seu lugar, que ninguém deve ultrapassá-lo. Ele reúne o resto de seus lacaios e ordena que fiquem juntos. Os examinadores observam sua arrogância em plena exibição como o jovem mestre da família Kinoshita. Infelizmente, nada é contra as regras, então eles não podem intervir enquanto Reiji está totalmente confiante em sua vitória neste torneio. De repente, o cara ouve alguém chamando seu nome. Não é ninguém menos que a dupla dinâmica de antes. Tema sobreviveu à equipe, o que o faz questionar como diabos esse cara conseguiu fazer isso. Ele chama nosso garoto de lixo nível 0, mas Tema não se importa, e Reiji não quer lutar com ele de frente, então ele sinaliza para outro grande grupo de 100 guerreiros para mantê-los ocupados. Tema fica feliz em enfrentá-los de frente e cobre os ouvidos de Iberia antes de avançar com a velocidade de um raio, derrubando Reiji com tudo. Esta é a sua maneira de dizer ao desgraçado que ele vai acertar as contas, e ele não deixará sua presa escapar até que isso aconteça. Saya e Rimu estão tendo problemas, mas acabam chegando ao círculo interno. Ui e Aragami estão em terceiro e segundo lugar, respectivamente. Anil está no topo, dominando a tabela de classificação. Ela está em outro nível, mas Iberia na verdade acaba chegando em sexto lugar logo após gritar o nome de Tema. O homem do momento ainda está no campo de batalha, com a intenção de farmar um grupo de 100 em vez de apenas seguir para a zona de conclusão. Até os examinadores não conseguem entender qual é a desse cara. Eigen está começando a se perguntar se este homem pode realmente acabar com todos eles. Renji considera nosso garoto uma praga que se tornou um incômodo que ele não pode mais ignorar, mas são 100 homens contra um, então as chances claramente não estão a favor do nosso garoto. A principal prioridade de Tema é vingar a Géria, que se dane o torneio. O ataque começa enquanto o exército de despertos avança contra ele, mas nosso garoto nem hesita e derruba o primeiro agressor, matando o primeiro cara com um tiro. O resto deles está começando a duvidar de seu status de nível 0, enquanto Tema ativa a explosão de Lotus para mandar o campo de batalha para o esquecimento. O mundo inteiro está assistindo suas habilidades agora, até mesmo aqueles que já completaram a zona. O examinador não consegue acreditar no raio insano da detonação, enquanto a Géria está impressionada com sua evolução recente. Mas o único objetivo deste homem agora é o idiota que começou uma briga com ele. Ele acabou de matar instantaneamente 100 membros do grupo, então Renji é tudo o que resta. Tema se aproxima dele enquanto esse cara ainda tem a audácia de presumir que pode vencer esta luta apenas gritando bem alto. Ele libera seu movimento final, o canhão de trovão. Tema inicia o processo de análise e dá um soco no estômago deste homem, derrubando-o e reduzindo a um inseto insignificante. Renji implora seu assistente para salvar sua vida, que voluntariamente quebra as regras e entra no torneio. Ele é na verdade um desperto de nível 35, então Eigen está interessado em eliminá-lo imediatamente por invadir. Nosso garoto consegue perceber que alguém está se aproximando em alta velocidade, mas é mais de uma pessoa. O agente estava prestes a pegá-lo quando Eigen o esmagou no chão, instando Tema a continuar de onde parou. Tema encara o cão que implora por sua vida, mas antes que ele possa terminar sua história triste, o cara pulveriza sua cabeça, finalmente vingando a Géria, sua waifu. O processo de análise é pausado por ele para que possa guardá-lo para mais tarde, mas uma voz peculiar chama sua atenção. Sai e seus amigos o convidam para entrar. Ela está aqui babando por este homem depois de vê-lo massacrar aqueles despertos, e foi assim que ele alcançou a zona interna em sétimo lugar. Iberia e Rimu estão tendo uma briga séria de parceiros. Ambos querem reivindicar o posto de melhor amigo de Tema. Eles latem um para o outro, ridicularizando e provocando da melhor maneira possível.
O examinador conclui a primeira fase e explica que os competidores devem lutar contra monstros na segunda fase por 1 hora seguida. Este é o nível mais emocionante, pois todos os 7 notáveis competidores dão as boas-vindas ao seu próximo desafio. Eles chegam ao local. Todos eles estão curiosos. Enquanto Saya e Rimu querem saber tudo sobre a habilidade do nosso garoto, os examinadores instruem os candidatos a se prepararem, desta vez encontrando-os mais de perto, junto com o resto das figuras famosas. O teste consistirá em caçar feras e matá-las com base em pontos de dificuldade. Derrotar um monstro resultará em um tempo de espera de 1 minuto. Isso faz com que Gakui queira caçar os monstros de nível mais alto imediatamente. Curioso, Tema levanta a voz para fazer uma pergunta, indagando se a classe Pesadelo é realmente a dificuldade mais alta. A maioria deles ali não acha que ele é poderoso o suficiente para derrubar uma ameaça como essa, mas Fujiwara revela que não há limite superior para as criaturas de nível Pesadelo. Elas são todas diferentes, então é inútil sequer pensar nisso. O desempenho de hoje também será considerado em sua futura avaliação para se tornar um salvador de alto nível, então é importante pontuar bem. Lembrando da pontuação de Jin de 115.000, nosso garoto decidiu superar o maior da humanidade. Os competidores entram nos campos de prova, começando o teste. Os primeiros monstros são lixo, então Tema ativa sua habilidade de gelo para acabar com eles rapidamente e passar para o próximo estágio de dificuldade. Aiten é o único que está empolgado para observar cada movimento dele. Mesmo agora, ele observa o garoto obliterar a horda de cães em um único segundo. É por isso que Aiten gosta dele, mas Fujiwara certamente pensa que o monstro de nível 8 que Tema enfrentará em seguida vai lhe dar trabalho. É óbvio para qualquer um ter dificuldades nesse nível, mas Mendu não quer que esses caras foquem em seu aluno, então ele muda a conversa para perguntar sobre os outros estudantes. Eles estão todos indo bem. A única pessoa competindo com Tema é a própria Anil. Quanto à luta de Tema, o cara aguenta as chamas como sempre faz e emerge sem um arranhão. Ele corta a criatura com um único golpe, matando-a em 5 segundos e ganhando 500 pontos. Aiten se pergunta por que ele não matou o monstro imediatamente, enquanto o Tema está focado em aprimorar suas estatísticas de defesa. É por isso que ele está aguentando todos os golpes. O próximo obstáculo é um rinoceronte Eleki. É um monstro mais difícil que vale 1000 pontos. Mesmo um único golpe vai te paralisar instantaneamente. Vencer tal criatura requer velocidade implacável, mas Tema se aproxima casualmente, até expressando interesse no chifre. O rinoceronte o joga longe, mas este homem não sente nada. Ele continua dando um show para seu público. Graças a aguentar aquele golpe, suas estatísticas pessoais aumentam novamente. Agora é hora de acabar com a luta. Então Tema avança e mata a criatura em 7 segundos. Fujiwara cria suspense para o próximo monstro, pois é ainda mais temível que o último, com ataque e defesa absurdos. Esta criatura é considerada uma das bestas de desastre mais ferozes das preliminares. Este é o gigante do purgatório da classe Pesadelo. Mas toda essa exaltação não adianta nada quando Tema o mata com um tiro de sua orbe perfurante, até mesmo posando despreocupadamente após a morte. Ele cansou de brincar com seus brinquedos e pede aos examinadores que enviem o próximo monstro da classe Pesadelo. Saizagi usa seu poder para perfurar o monstro direto pela boca, planejando aniquilar os 2 monstros restantes para finalmente avançar para a classe normal. Enquanto ela se prepara, seu sistema notifica de que está perto de concluir a classe iniciante. Em outro lugar, Gakuve está confiante de que será o primeiro a alcançar a classe normal, enquanto a Nananil decide recuperar sua mana antes de prosseguir para o próximo nível. De repente, o sistema anuncia algo em voz alta. A classe Pesadelo foi concluída por alguém classificado em 21º lugar e em tempo recorde. A mensagem abala todos eles. Saya instantaneamente tem certeza de que quem fez isso deve ter sido Tema. Por outro lado, os 4 ficam completamente maravilhados ao saber que ele conseguiu matar instantaneamente um gigante do purgatório de nível 15. Curiosos para ver até onde ele realmente pode ir, eles decidem aumentar a dificuldade do desafio. Enquanto nosso garoto verifica suas estatísticas, a decepção toma conta dele. Ele esperava algo extraordinário, mas tudo o que recebeu foram alguns pontos adicionais. Insatisfeito, ele decide derrubar um dos monstros. Com apenas um ataque, ele o perfura usando sua esfera, derrubando-o instantaneamente. Mais uma vez, eles ficam se perguntando o que exatamente é a esfera e se ela tem um limite. Aiton percebe que a balança está quase inteiramente preenchida com força, mas, ao mesmo tempo, carrega uma grande falha. Enquanto isso, nosso garoto agora enfrenta uma besta cuja velocidade supera a de qualquer monstro que ele já encontrou. Aiton explica que os gigantes do purgatório são frequentemente confundidos com lentos devido ao seu tamanho massivo, mas na realidade, são incrivelmente rápidos. Ele explica ainda que, como sua espécie não contém mana, suas outras estatísticas são dramaticamente aprimoradas em troca.
A besta consegue desviar de todos os tiros que nosso garoto lança contra ela puramente por causa de sua velocidade esmagadora. É quando Ethan percebe a falha que notou anteriormente. As esferas negras podem infligir dano devastador, mas sua velocidade de voo é mais lenta que a de monstros de alto nível. Ainda assim, ele observa que Tema entende bem de táticas de campo de batalha, pois usa o hábito de um grito de gigante do purgatório como uma abertura antes de lançar seu ataque. No entanto, ele também conclui que, se nosso garoto não conseguir aumentar a velocidade da esfera negra, ele não poderá avançar mais. Do outro lado, nosso garoto começa a lutar enquanto a batalha se arrasta, percebendo que o monstro pode facilmente desviar de ataques lançados a média distância. Fujirara fica preocupado, pensando que se nosso garoto continuar dependendo apenas da esfera negra sem nenhuma contramedida, isso significaria que ele não tem outras técnicas restantes. Para a surpresa deles, no entanto, Tema de repente começa a sorrir. Ele decifrou o código, descobrindo como atacar à frente do monstro em vez de persegui-lo. Ambos correm um em direção ao outro para lançar um ataque. O monstro balança seu punho maciço e o bate em direção ao nosso garoto, rachando toda a arena com o impacto. Imediatamente, a equipe começa a chamar a equipe de resgate, sabendo que um ataque de rinoceronte elétrico não é brincadeira. Mas logo todos percebem que o ataque nunca o atingiu. O monstro olha ao redor confuso, incapaz de localizar seu alvo. Por trás, nosso garoto atinge o monstro com sua esfera negra, explodindo completamente seu rosto. A batalha termina em apenas 12 segundos. A Gélia não consegue acreditar que Tema conseguiu derrotar um monstro gigante de forma tão decisiva. Quando os outros, Izumi e Fujirara, se viram para ela, eles notam como ela parece preocupada. Uma visão rara, de fato. Ela apressadamente tenta ignorar, afirmando que estava simplesmente rezando pela segurança de todos e que teria reagido da mesma forma mesmo que fosse outra pessoa. Suas explicações excessivas só os fazem pensar que ela se tornou estranhamente extrovertida recentemente. O velho se vira para Aitin, perguntando-se por que Tema estava desviando de ataques em vez de contra-atacar de frente. Aiton explica que a velocidade do protagonista é na verdade comparável à de um gigante do purgatório. Assim que a eletricidade começa a fluir por seu corpo, sua velocidade aumenta drasticamente. E com essa habilidade ativa, um gigante do purgatório não consegue acertá-lo. Encantado, o velho declara que o protagonista realmente merece o primeiro lugar. No entanto, nosso garoto não tem intenção de parar. Seu objetivo é superar o humano mais forte, Jintaiva, e fazer uma pausa agora significaria apenas perder o progresso. Sem hesitação, ele continua lutando contra os monstros do purgatório um após o outro. O velho lembra que até Ethan conseguiu chegar à fase 4 em uma única tentativa. Ethan esclarece que ele apenas conseguiu chegar lá e não mais que isso. Mesmo assim, eles reconhecem que o próprio Egonton tinha seu limite na fase 3. Com esse pensamento persistente, eles continuam observando nosso garoto enquanto ele luta incansavelmente. Tema então elabora uma estratégia para derrubar o segundo monstro, e seu plano tem sucesso impecável. Para o terceiro, no entanto, sua abordagem é totalmente diferente. Ele voluntariamente se deixa ser comido pelo monstro, apenas para rasgá-lo por dentro. Nosso herói elimina os gigantes do purgatório em apenas 13 segundos. Fujirara fica chocado ao testemunhar a habilidade que eliminou toneladas de participantes na primeira fase. A mana do nosso herói está esgotada, mas enquanto a besta do desastre continuar aparecendo, seu efeito passivo de sentido de mana reabastecerá seu tanque. Nesse momento, a fase 4 da classe Pesadelo começa, e 4 gigantes do purgatório se postam diante do nosso herói. Graças à sua habilidade passiva, sua mana é recuperada em 40%. Se nosso protagonista concluir a fase 4, ele superará o antigo eu de Ethan, e ninguém além de Jintaiva conseguiu concluí-la, o que deixa Ethan ainda mais curioso para ver os limites do nosso herói. Toda vez que a velocidade de voo de sua habilidade que perfura a verdadeira esfera aumenta, a precisão também aumenta. Então, se Tema aumentar a velocidade mais algumas vezes, ele poderá acertar os ataques facilmente sem se aproximar do inimigo. No entanto, com apenas uma quantidade limitada de mana, Tema precisa fazer com que cada um de seus ataques valha a pena. De repente, o gigante do purgatório lança correntes de todos os lugares e impede nosso herói de se mover. O gigante bate com o punho no chão e agarra nosso herói com os punhos. Nosso herói percebe que não tem nenhuma vantagem. E para piorar as coisas, o gigante esmaga os ossos de seu corpo e o joga de volta no chão. Vendo nosso herói deitado ferido e sangrando na batalha, Fujirara apressa Aitin para ajudá-lo. Aitin fica surpreso, perguntando-se se é aqui que o poder do nosso herói atinge o limite e vê seu antigo eu nele. Ele corre para ajudar o lutador quando Izumi o para por trás, dizendo que Tema ainda tem alguma luta dentro de si. Todos tentam argumentar com Izumi que agora não é hora de discutir a capacidade de luta de Tema, porque se não o salvarem, ele morrerá.
No entanto, Izumi permanece firme, acreditando que nosso herói ainda tem seu as na manga. Fujiwara fica surpreso como Izumi sabe, e ele explica que pode dizer pelos olhos do nosso herói. Aquele olhar não é de alguém que aceitou a morte. Nosso protagonista está diante do gigante do purgatório, recusando-se a morrer em batalha depois de tudo o que fez. Durante a luta com Reijiki no Shita, Over-Nemesis ativou sua habilidade, mas nosso herói parou a análise um pouco antes de terminar, e tudo isso foi para um momento como este. Nosso herói retoma sua análise, e ela é concluída instantaneamente. De repente, a Gaia se anima ao ver a Lotus azul do lutador. Fujiwara se pergunta para que serve a Lotus neste estado, e Eiten se pergunta o que está acontecendo com a Gélia. A habilidade de onda de trovão do nosso herói é ativada. Seu efeito ativo absorve ataques de raio de rank B ou inferior para o corpo, e liberar a energia do raio absorvida aumenta a agilidade em 100. Com essa habilidade, nosso herói restaura totalmente sua saúde e para de brincar. Fujiwara fica surpreso ao ver nosso protagonista se curar de repente mais rápido do que um curandeiro dedicado depois de ter sido tão espancado. Ele não consegue acreditar que este lutador tem tantas habilidades. Tema perfura os gigantes do purgatório em um instante e conclui a fase 4 em 31 segundos. Nosso herói está confiante de que não importa quantos gigantes venham para cima dele agora, ele não perderá. Nesse momento, um gigante o ataca por cima, e ele atira no gigante, matando-o em um instante. A velocidade de voo do nosso herói aumenta em 2700% enquanto ele continua a matar os gigantes. Ele conclui a fase 5 em menos de 1 minuto e depois a fase 6 em 1 minuto e meio. Observando o tema matar os gigantes do purgatório sem esforço e concluir todas as fases, os espectadores ficam de queixo caído. Eles não conseguem entender se o verdadeiro monstro é ele ou os gigantes do purgatório. Nosso herói senta-se esperando por mais gigantes do purgatório, mas nenhum aparece. Fujiwara, ainda em choque, bate no microfone e diz a Tema que ele acabou com todos os gigantes do purgatório que eles tinham em estoque. Nosso herói fica surpreso por ter vencido todos os gigantes do purgatório, pois não sabia que havia um limite de dificuldade. Depois de perder a conta de mortes na batalha, ele se pergunta quantos matou. Como nosso protagonista não pode subir de nível, a experiência das bestas do desastre que ele matou se transforma em pedras de karma. Fujiwara fica surpreso ao ver uma pedra de karma no campo de testes, e vendo sua cor azul, ele sabe que ela contém pelo menos 10.000 pontos de experiência. Izumi explica que nosso herói não pode absorver experiência, então seu XP é transformado em pedras de karma. Nesse momento, nosso herói passa pelo portão, e Fujiwara o recebe com elogios ao seu potencial. Ele convida Tema para ir com ele, prometendo-lhe um bom instrutor. Nosso herói recusa educadamente a oferta porque ele já tem um professor. Fujiwara tenta convencê-lo, argumentando que um instrutor qualquer não consegue lidar com um talento como o dele, e apenas alguém com contatos e recursos pode beneficiá-lo. Eton diz ao velho para parar de importunar o jovem talento. Caso contrário, ele simplesmente não gostará dele. O velho tenta fazer com que Eton convença nosso herói porque eles não podem deixar alguém arruinar seu talento. Nesse momento, nosso herói agradece a Eton, e o rosto do velho fica chocado quando Aiten menciona que não se importou em ajudar o aluno de Izumi. Fujiwara fica chocado que o jovem talento seja aluno de Izumi. Ele agora entende o talento de Tema. Izumi verifica seu aluno em busca de ferimentos, mas vendo como ele estava animado para desafiar a fase 7, ela sabe que ele não está machucado. Nosso herói diz ao seu mestre que não está ferido, mas sua estamina acabou, mas garante a ele que pode se recuperar após um breve descanso. Fujiwara agora entende as habilidades do jovem talento. Os outros alunos de Izumi também eliminaram todas as bestas do desastre na segunda fase. Nosso herói pergunta se Teva também chegou à fase 6, mas o velho explica que naquela época eles só tinham no máximo a fase 4. Quando não foi suficiente, eles aumentaram para 8 desta vez, mas expandiram para a fase 6 depois disso. Izumi então leva seu aluno para assistir enquanto os outros participantes entram na segunda fase. Enquanto isso, Rimu fica muito cansado depois de terminar uma classe difícil e acha a classe pesadelo impossível de passar e desiste. Sei já tentou o seu melhor e sufocou os monstros em uma esfera de água gigante. Com sua mana quase esgotada, ela também acha o próximo nível impossível demais e desiste. Nosso herói fica surpreso ao vê-los já fora, pois esperava mais deles. Fujiwara lembra a ele que a maioria dos participantes nem consegue concluir a classe normal. E com a rapidez com que derrotaram o rinoceronte elétrico, ele está confiante de que ficarão entre os 10 melhores. No entanto, os dois lutadores não saíram depois de desistir porque não é permitido sair do campo de testes, a menos que gravemente ferido. Por outro lado, os outros participantes chegam à classe pesadelo. Aiton está confiante de que Gaku será capaz de derrubar pelo menos um gigante do purgatório com seu artefato raro. Mas para Shion Akagami, que é uma usuária de Sekigami,
chegar até aqui mostra seu compromisso com a luta. Shion se transforma em um monstro gigante e acerta o gigante com um soco poderoso. Nosso herói fica surpreso que Shikigami pode se transformar em diferentes formas e se pergunta se a borboleta de Jade de Agélia também pode fazer isso. No entanto, Agélia diz a ele que não consegue fazer isso, e esta é a primeira vez que ela vê uma transformação. Shikigami tem diferentes variedades, e suas habilidades são um mistério, e ela aconselha nosso herói a ter cuidado se ele encontrar um Shikigami. Nosso herói agora percebe o quão fortes são os Shikigamis e decide dar todos os drops de XP para o cachorro preto que ele roubou de Charles de agora em diante. Com Sae e Rimu já fora, Artema não vê razão para ficar e decide ir embora. Nesse momento, Ibra chama sua atenção, e ele fica chocado ao ver sua armadura. O equipamento épico do dragão é o artefato mais forte que o pai de Ibera deixou para ele. O artefato tem vontade própria e escolhe seu mestre. Ibera passou pelo inferno para obter a armadura, e com ela, suas estatísticas aumentam a cada minuto. No entanto, se ele a usar por mais de 15 minutos, será atingido por uma penalidade, então ele tem que terminar antes disso. Enquanto Ibarra enfrenta os gigantes do purgatório, ele sabe que o anúncio sobre a classe Pesadelo ter sido concluída foi de tema. Ele tenta fazer o seu melhor para não atrasar seu amigo, porque os dois juntos são o dobro. Ibra salta sobre o gigante, rompendo sua armadura, e com isso, a segunda fase termina. Fujirar anuncia que apenas os 10 melhores com as maiores pontuações avançarão para o evento principal do torneio nacional. Os 2 primeiros receberão recompensas especiais. Gaku está confiante de que ninguém além de Anil teria mais pontos que ele, e ele receberá essa recompensa especial. Fujirara prossegue para anunciar os 10 melhores, e todos ficam chocados ao ver os placares. Todos ficam surpresos ao ver nosso herói marcar mais de 100 mil pontos, porque até Jintaiva marcou apenas 60 mil. Eles sabem que ele pode facilmente ficar em primeiro lugar no país com essa pontuação. Cada gigante do purgatório vale apenas 5 mil pontos por morte, e Rimu se pergunta quantos nosso herói matou para obter sua pontuação ridícula. No entanto, Gana não consegue acreditar que ficou em terceiro lugar, e um cara de quem ele nunca ouviu falar marcou tantos pontos. Seiya se sente chateada ao ver a diferença entre Tema e seu poder, e ela sente que não foi feita para um trabalho de combate. Fujirara anuncia que as eliminatórias provinciais terminaram, e Tema lidera o ranking nacional com uma vantagem de 65 mil pontos. Ibra não consegue ver o rosto de seu pai, mas sabe que ele está feliz. Ele torce por seu amigo ter ficado em primeiro lugar, mas também se sente orgulhoso de si mesmo por não envergonhar o nome de um. As eliminatórias do 21º Torneio Nacional da Aliança dos Salvadores estão concluídas, e nosso herói carrega seu amigo para fora após uma batalha difícil. Enquanto isso, no Distrito 1 do Continente Sul, um lutador está irritado por ter que sair tão cedo para ver um velho meditar. Seu amigo o adverte para ter cuidado porque o velho à sua frente é o comandante do Continente Sul que pode prever o futuro. No entanto, o lutador se pergunta por que eles só são notificados depois que as barreiras são implantadas todas as vezes. Porque se Bargar pode prever o futuro, ele deveria ser capaz de dizer onde os monólitos cairão com antecedência. Bargar só pode prever um pequeno período de tempo do futuro, mas a razão pela qual ele está ao lado dos pesos pesados da humanidade como Izumi é porque sua profecia é 100% precisa. De repente, Bargar entra em pânico e cai. Seus seguidores o ajudam a se levantar, e ele grita que o norte está em perigo. Uma besta de desastre massivo está prestes a atacar o continente do norte em breve, e entre elas está uma besta de desastre que excede o nível 100. As estatísticas de Tema finalmente ultrapassam os 1.500 pontos. Normalmente, cada subida de nível adiciona 50 pontos de estatística, então 1.500 coloca nosso herói em torno do nível 30 como um despertado normal. Agilidade e defesa podem aumentar infinitamente graças às habilidades passivas, e a mana se recupera infinitamente com a passiva de sentido de mana. Mas o poder de ataque é a única coisa que nosso herói não tem como aumentar, e ele se pergunta se pode. Nesse momento, seus amigos o chamam para jantar, e ele deixa isso de lado por enquanto e decide descobrir uma maneira de obter uma habilidade para aumentar seu poder de ataque mais tarde. Na mesa de jantar, nosso herói sente falta de Ibera. A Dia diz a ele que o tratou mais cedo e suas feridas estão curadas, mas ele estava extremamente exausto, então ainda está dormindo. Rimu ficou surpreso que Ibera concluiu a classe Pesadelo que nem ele e Saya conseguiram vencer. De repente, Saya se assusta ao ver algo atrás. Ela diz a Rimu para olhar para trás, e uma figura alta assusta Rimu também. Ibera se joga na comida e começa a comer desesperadamente. Rimu o repreende por assustá-lo e por comer na mesa de outra pessoa. Ibera pousa o prato, o que faz Rimu pensar que ele quer lutar. Mas, em vez disso, ele apenas suspira depois de comer uma comida deliciosa.
Depois de saber que Rimuru fez a comida, Ibéria diz a ele para deixar de ser um despertado e se tornar um chefe, porque ele é mais especialista nisso. Nesse momento, Izumi interrompe a refeição deles e pergunta aos salvadores do que eles têm mais medo. Rimuru leva um momento para pensar do que ele tem medo. Seu sonho é se tornar um salvador e juntar muito dinheiro para viajar pelo mundo e desfrutar de comida gourmet, então seu medo é envelhecer. Ele se preocupa que, se envelhecer, não terá energia para viajar pelo mundo, e seu paladar se deteriorará tanto que não conseguirá distinguir os sabores. Saya nasceu em uma família de médicos, então ela cresceu em um hospital. Desde jovem, ela viu muitas pessoas sofrerem de todos os tipos de doenças. Isso a traumatizou a ponto de ela sentir pavor mesmo quando alguém tem apenas um resfriado comum. Nosso herói agora percebe que Saya fugiu porque ele espirrou no outro dia. Izumi diz a eles que a vida de um despertado é o dobro da de uma pessoa normal, e eles também raramente ficam doentes, então podem deixar seus medos de lado agora. No entanto, o medo de Ibéria era não passar nas eliminatórias. E agora que conseguiu, ele tem medo de não poder lutar ao lado de Tema. Depois de confessar seu medo, ele pressiona Tema para revelar o seu. Todos pensam que seu amigo não tem medo de nada. Nosso herói revela que, depois que seus pais morreram, ele ficou ansioso com sua sobrevivência. Seu corpo foi dominado por emoções como desamparo, raiva e tristeza até que Saya e Rimuru apareceram na sua frente. Enquanto ele chorava, eles se aproximaram e o lembraram de olhar para o céu bonito em vez de olhar para baixo. Eles se ofereceram para levá-lo a um hospital se estivesse doente e comida para apagar todas as suas preocupações. O calor de seus amigos o tirou do mundo negativo. E depois disso, ele conheceu o Sensei, a Agélia e o Ibéria. Isso fez sentir que ganhou uma família. Nosso herói confessa que faz muito tempo que não sente esse tipo de alívio e deseja que este momento pudesse durar para sempre. Mas, acima de tudo, ele tinha medo de viver sozinho. A Agélia fica emocionada ao ver nosso herói tão gentil e calmo, e completamente diferente da vibe arrepiante que ele tinha antes. Ibéria de repente pula para abraçá-lo e promete nunca deixá-lo. Izumi diz a eles que fez essa pergunta a todos para testar se há a possibilidade de eles se arrependerem do caminho que estão escolhendo ao se tornarem salvadores e enfrentarem o perigo real, porque um salvador nunca deve se arrepender. Ele diz a todos para terem em mente que uma morte sem arrependimento é o objetivo final de todo salvador. Ele então diz a todos para descansarem, porque Kisaragi e Arino precisam retornar ao Distrito Norte amanhã. Na manhã seguinte, todos se despedem. Ibéria pede a Rimuru para fazer sua comida caseira para ele novamente algum dia. Ao vê-lo chorar, nosso herói se pergunta quando ele ficou tão próximo de Rimuru. Nosso herói percebe que queria perguntar algo a Saya e decide perguntar a ela no torneio principal agora. De repente, a Agélia entra correndo em direção a eles para contar a Izumi sobre algumas informações ultrasecretas do continente sul. Ela diz a Izumi que o nível de autorização para a informação é extremamente alto, e só pode ser divulgado para salvadores de nível 50 ou superior e comandantes de continente. Izumi diz a Agélia para dar a notícia porque ele confia em nosso herói e seu amigo. A Agélia conta a Izumi sobre a profecia do ancião Bargar de que um ataque massivo de bestas do desastre acontecerá no continente norte nos próximos 3 dias. Tema se pergunta se a profecia é confiável, e seu amigo lhe diz que Bargar é um profeta renomado nos 5 continentes, e sua profecia como um futuro confirmado. A Agélia apressa Izumi para deixar o continente norte rapidamente. Izumi sabe que deve haver uma razão para a besta do desastre lançar um ataque massivo, e ele sente que provavelmente é o alvo. Izumi considera ficar no continente norte para servir de isca, mas Agélia argumenta que combate não é sua especialidade e que ele não deveria arriscar ficar para trás. Ela o incita a evacuar para o continente central por enquanto. Nosso herói concorda com Agélia e se oferece para ficar e lutar. No entanto, Izumi se recusa a recuar e diz a Tema que quer que ele faça outra coisa. Nosso herói argumenta que proteger seu professor é a coisa mais importante, mas Izumi lhe diz que o pai de Ibéria, Aden, é o artesão mais habilidoso dos 5 continentes, e seria ruim se algo de mal acontecesse com ele. Então Izumi pede a seu aluno para ir com Ibéria e proteger Aden, e decide enviar alguns despertados como reforço também. Vendo Izumi dividir as forças apenas para proteger o pai de Ibéria, ele se pergunta se está tentando mantê-lo longe do campo de batalha. Izumi então pede a Agélia 3 coisas. Ele pede a ela para anunciar o ataque aos residentes dos continentes do norte e fazer com que despertados de nível 50 inferior os evacuem em segurança. A outra ordem é notificar os despertados de nível 50 e superior no continente e prepará-los para interceptar as bestas do desastre a qualquer momento. Ele pede a Igon que também venha para o Distrito Norte, onde a população é baixa, para que não precisem se preocupar em colocar civis em perigo, pois ele planeja interceptar as bestas do desastre de frente. A Agélia informa seu pai que todos os preparativos foram concluídos e que Igon chegará em breve.
Ao dispensá-la, ele percebe um traço de hesitação em sua expressão. Não demora muito para ele perceber que ela está curiosa sobre uma coisa. Por que ele escolheu enviar Tema para Aden em primeiro lugar? A Agélia não consegue esconder essa curiosidade. Não vendo razão para evitar o assunto, ele decide explicar. Ele diz a ela que eles estão esperando o aparecimento das bestas do desastre profetizadas, monstros cujos níveis poderiam facilmente ceder sem. Se Tema encontrasse tais seres, ele seria forçado a lutar a sério. E, ao fazer isso, ele exporia involuntariamente todas as habilidades que possui atualmente. A Agélia imediatamente contra-argumenta, apontando o perigo nessa lógica. Ao revelar as melhores habilidades de Tema tão abertamente, eles também estariam informando as bestas do desastre sobre seus pontos fortes, dando-lhes tempo para preparar contramedidas e, no final, matá-lo de qualquer maneira. Seu pai então compartilha outra observação que ele fez sobre Tema. Apesar de sua versatilidade, ele visivelmente carece de poder de ataque bruto. De acordo com um boato que circula entre os círculos de alto nível, Aden possui um artefato capaz de aumentar muito a força ofensiva. Se Tema conseguisse adquirir esse artefato, ele se tornaria um despertado que possui quase todas as habilidades possíveis, preenchendo a única lacuna que atualmente o limita. Por volta das 20 horas, no primeiro dia da profecia, monólitos começam a chover sobre os distritos do continente norte, sinalizando o início oficial do ataque. No distrito norte 2, Tema e Ibéria estão correndo pelas ruas em direção ao pai de Ibéria, plenamente cientes de que um ataque de besta do desastre pode ocorrer a qualquer momento. De repente, eles avistam um monólito descendo do céu e percebem que o ataque já começou, aterrissando diretamente no centro da cidade. Tema não tem certeza se todos os cidadãos conseguiram evacuar com sucesso. Se uma besta do desastre aparecesse agora, as baixas seriam inevitáveis. Enquanto o pânico se espalha, os cidadãos da cidade começam a correr para salvar suas vidas, assim como o ancião Bargar havia previsto. Enquanto isso, Tema observa cuidadosamente a barreira se formando ao redor da área. Ele se vê dividido entre duas escolhas difíceis: salvar os civis, sabendo que abandoná-los resultaria em inúmeras mortes, ou focar inteiramente em sua missão, sabendo que ajudar os civis apenas os atrasaria e se tornaria um grande obstáculo. Ele percebe que não consegue pedir a Ibéria para ajudar nas evacuações. Ibéria está claramente preocupado com seu pai e nem sequer pediu uma pausa, apesar de estar muito exausto. No entanto, antes que Tema possa dizer qualquer coisa, Ibéria voluntariamente sugere ajudar os civis primeiro. Com isso, eles mudam rapidamente de planos, decidindo eliminar a besta do desastre dentro da cidade antes de qualquer outra coisa. Dentro da cidade, um golem de chamas, nível 21, já apareceu. Vários heróis estão tentando desesperadamente contê-lo, mas seus níveis são drasticamente mais baixos que os da besta, tornando a situação um cenário de derrota completa. Enquanto trocam olhares e avaliam os danos, eles percebem que não podem fazer muito mais. Um por um, eles decidem virar e correr por suas vidas, todos exceto um elementalista de água. O homem avança para confrontar o monstro, mesmo que o medo domine todo o seu corpo. Ele está praticamente se urinando, mas se recusa a mostrar seu terror externamente. Com um puro esforço, ele consegue derrubar o monstro uma vez. No entanto, enquanto o golem de chamas se revive, ele solta um rugido ensurdecedor e libera uma onda massiva de chamas. Nesse momento, todos percebem a mesma coisa. Eles estão prestes a ser transformados em frango assado. Justo quando toda a esperança parece perdida, Tema aparece e bloqueia as chamas que se aproximam, defendendo-os sem esforço. Ele imediatamente instrui Ibéria a guiar os civis para um local seguro enquanto ele lida com a besta sozinho. Os civis olham incrédulos para a parede de gelo que os protege e perguntam freneticamente a Ibéria se eles são salvadores. Ibéria nega rapidamente a afirmação, embora declare com confiança que um dia superará Gintaiva. Os civis, ainda abalados, o atacam, chamando de pirralho, apesar de ele ter salvado suas vidas, e então a atenção dele se volta para nosso herói. Eles notaram Tema parado ali, completamente coberto por uma armadura de gelo. Por um momento, eles se perguntam se o corpo dele é algum tipo de artefato. Há algum tempo, Izumi havia avisado Tema sobre a esfera negra que ele usa. Embora possua um poder imenso, seu tempo de conjuração é muito longo. Contra uma besta do desastre verdadeiramente forte, sua velocidade de voo nem pode ser considerada rápida. Se o primeiro tiro errasse, o inimigo imediatamente ficaria cauteloso, tornando ainda mais difícil acertar um segundo golpe. Izumi o aconselhou a evitar usá-la o máximo possível e a confiar nela apenas quando fosse absolutamente necessário, quando tivesse certeza absoluta de que poderia finalizar o oponente com um único golpe. De volta ao presente, Tema percebe que usar a esfera negra no meio de uma multidão apenas atrairia mais atenção para ele, especialmente quando as pessoas já estão sussurrando sobre ele ser um despertado de alto nível. Ele decide, em vez disso, confiar puramente na força avassaladora.
Ativando sua onda de trovão, ele salta no ar e desfere um chute esmagador direto na cabeça do monstro, arremessando-o contra o chão. Os espectadores ficam sem palavras. Uma besta do desastre está sendo espancada por alguém que não parece ter mais do que um adolescente. Muitos supõem que o golem de chamas já devia estar gravemente ferido. No entanto, os civis que testemunharam a luta de perto sabem a verdade. Eles não conseguem acreditar que um golem de chamas de nível 21 não conseguiu sequer tocar nele. Isso apenas aprofunda a confusão deles, fazendo-os questionar quem Tema realmente é. Assim que o monstro é derrotado, Tema e Ibéria fogem imediatamente do local. Os heróis restantes ficam parados em silêncio atordoado, incapazes de processar a esmagadora demonstração de poder que acabaram de testemunhar. Enquanto corre ao lado de seu parceiro, Tema reflete sobre a luta. O fato de uma morte instantânea ser impossível contra uma besta do desastre daquele nível não é um bom presságio para o que está por vir. Se monstros como este são apenas o começo, então o que os espera será muito pior. Uma coisa está clara para ele agora. Ele precisa encontrar uma maneira de aumentar seu poder, não importa o custo. Ibéria está impressionado com a velocidade de seu amigo. No entanto, nosso herói pensa que sua velocidade é inútil sem poder. Ibéria percebe a verdade nisso e lhe diz que há uma maneira de aumentar o poder de ataque. Então ele diz a Tema que o armazém de seu pai está cheio de artefatos, e deve haver um que possa aumentar o poder de ataque. E como ele é forte um aluno de Izumi, seu pai com certeza lhe dará um. Ibéria começa a babar imaginando seu amigo coberto de artefatos e o apressa para chegar à sua casa para pegar algo de seu pai. Nosso herói pensou que estava contendo sua velocidade, mas ver seu amigo ofegando tanto mesmo com sua agilidade o faz perceber que ele está lutando para acompanhar. Então nosso herói agarra seu amigo para que ele não se canse demais para lutar contra a besta do desastre e sai correndo. Ibéria grita em pânico por ir rápido demais, mas nosso herói diz a ele para aguentar por terem perdido muito tempo. Depois de um curto tempo correndo, Ibéria suspira de alívio por ter chegado inteiro. Nosso herói se pergunta por que o pai de seu amigo vive em uma floresta profunda quando uma cidade é muito mais segura, e Ibéria explica que seu pai acha muito barulhento para se concentrar em seu ofício na cidade. No entanto, ele adverte seu amigo para não subestimar a defesa, porque há toneladas de armadilhas por todo o lugar. Nosso herói agora percebe por que estava sentindo os traços de mana, e seu amigo lhe garante que ele ficará bem contanto que siga o caminho. Tema sabe que pode evitar as armadilhas com seu sentido de mana. Seu amigo, sentindo-se confiante demais, de repente pisa em uma armadilha. Ele começa a entrar em pânico porque a armadilha em que pisou é a mais problemática. Nosso herói sente o mana ficando mais forte. De repente, um golem de ferro épico surge diante deles. Nosso herói fica surpreso que o velho tem até artefatos humanoides. O golem de ferro balança o braço para atacar Ibéria, mas nosso herói intervém e bloqueia o soco. Enquanto nosso herói enfrenta o golem, ele sabe que o poder de ataque do artefato é mais forte que o dele. No entanto, ele ainda não pode destruir o artefato com sua esfera perfurante da verdade porque ela se destina a proteger o pai de seu amigo. Ele pergunta a Ibéria se há alguma maneira de parar o golem, e Ibéria lhe diz para ir atrás da pedra kármica em seu peito, porque é a fonte de poder. Nosso herói ativa sua onda de trovão porque ele pode ter menos poder de ataque, mas é mais rápido. Ele sobe rapidamente pelo braço do golem de ferro e rouba sua pedra kármica. De repente, Ibéria grita para Juzuki parar. Nosso herói se surpreende ao se virar e encontrar um homem desferindo um golpe contra ele. Juzuki esclarece que pensou que eles eram bandidos, e nosso herói se pergunta como ele se aproximou sem nenhuma onda de mana. Ainda mais, ele fica surpreso ao ver a espada desaparecer. Ibéria apresenta seu amigo a Juzuki e tenta dar mais detalhes, mas nosso herói o apressa para ir direto ao assunto. Juzuki diz a eles que o velho está nos fundos, mas os avisa para terem cuidado porque ele está de mau humor. Ibéria conta animadamente a seu pai que passou nas eliminatórias e que superou a classe Pesadelo, ficando em quarto lugar na região. Ele pede a seu pai para cumprir sua promessa e lhe dar um artefato de sua escolha. Mas em vez de um artefato, Ibéria leva um tapa na cara. Seu pai pede que ele devolva o equipamento de dragão que roubou. Ibéria tenta protestar que ele apenas pegou o artefato emprestado, mas seu pai o repreende por ser muito imprudente, pois usar o equipamento de dragão por muito tempo tem consequências irreversíveis. Ibéria sai zangado, e o velho se vira para nosso herói, reconhecendo-o como aluno de Izumi. Nosso herói se apresenta e explica ao velho que foi enviado para protegê-lo por causa da profecia sobre um ataque massivo de bestas do desastre. O velho sabe que Izumi tem padrões elevados e raramente aceita discípulos, o que o faz se perguntar por que ele escolheria alguém com uma aparência tão comum como nosso herói. De repente, os olhos do velho se arregalam em choque ao perceber que o garoto à sua frente pode ter seu nível fixo. O velho pensa que nosso herói está falsificando suas estatísticas com algum tipo de artefato, mas Tema lhe diz que não.
O velho agora percebe por que Izumi pediu o artefato. Ele diz ao garoto que seu professor é bom em entender seus lucros e perdas e sempre exige algum retorno. No entanto, nosso herói não ouviu nada sobre um retorno e foi apenas solicitado a proteger o velho. Aden diz ao nosso herói que recebeu um contato pedindo um certo artefato em troca de deixar o discípulo de Izumi protegê-lo. Nosso herói não se importa em proteger o velho mesmo sem receber nada, e o velho não se importa em lhe dar um. No entanto, Aden se pergunta por que Izumi escolheu especificamente um produto com defeito. Originalmente, era um item feito para extrair o poder máximo de ataque de um despertado, mas de repente uma rachadura apareceu nele. A classificação do artefato tornou-se desconhecida, e um misterioso efeito quebrado foi adicionado a ele. O efeito quebrado é que a taxa de acerto crítico é reiniciada quando o nível do usuário aumenta. Portanto, o artefato se torna completamente inútil para um despertado normal. O velho ficou confuso porque Izumi pediu este artefato, mas agora, vendo suas estatísticas, ele entende a razão. O velho acha nosso protagonista especial. Ele não sabe como ele fica mais forte, mas acredita que o artefato pode ser perfeito para Tema, cujo nível não aumenta. À medida que ele derrota bestas do desastre, sua taxa de acerto crítico chegará a 100%, e no futuro, cada ataque será fortalecido em 10 vezes. Nosso herói equipa o cristal crítico quebrado, mas a taxa de acerto crítico só aumenta quando ele derrota inimigos com poder de ataque maior que o dele, o que é um pouco difícil. Então ele decide descobrir contramedidas depois de sobreviver ao ataque. Aden acha o artefato adequado para Tema. Nosso herói agradece ao velho, mas Aden acredita que ele faz o artefato enquanto eles lutam contra as bestas, então um agradecimento não é necessário. Ele garante ao nosso herói que as bestas do desastre não atacarão um lugar tão remoto, a menos que já saibam sua localização, e lhe diz para descansar. De repente, algo cai. E quando todos olham para cima, ficam surpresos ao ver uma barreira verde no céu. Apenas os comandantes em chefe dos 5 continentes sabiam a localização de Aden, o que o faz se perguntar se a queda da pedra do monumento aqui foi uma coincidência. Juzuki ordena que todos fiquem para trás, mas nosso herói lhe diz que as bestas do desastre já estão vindo em sua direção. Nosso protagonista pode sentir algo se aproximando deles em uma velocidade incrível. As bestas avançam, e uma delas lança suas garras afiadas em Tema. Nosso herói agarra a besta e a corta. Não importa quantas bestas deste nível o ataquem, nosso herói se sente confiante de que pode facilmente acabar com elas com uma explosão de Lotus. Ele acha que Juzuki também poderia aguentar a explosão de Lotus, mas se preocupa que Aden e Iberia, que estão escondidos na cabana atrás, possam se envolver se ele usar a explosão de Lotus de forma muito imprudente. Nosso herói abre caminho através das bestas e recua. Ele de repente sente outra onda muito mais forte de poder mágico enquanto mais bestas se dirigem a ele. Enquanto isso, o Rei Demônio, Yamaraja, informa seu senhor que a primeira onda do grupo de avanço, composta por escravos de classe baixa, foi enviada ao mundo humano. Ele pergunta ao senhor a qual dos 8 reis demônios deve ser confiado o comando da força principal. No entanto, o senhor lhes diz que viu a existência de uma pessoa importante no mundo humano com o olho que deixou para trás durante sua última visita ao mundo humano e quer que o capturem. Yamaraja pergunta se essa tarefa também será confiada a um dos 8 reis demônios, mas o senhor acha que uma classe de rei demônio destruirá o olho que ele deixou para trás e decide deixar a tarefa para um general demônio. Quanto ao comando da força principal, ele decide entregá-lo ao demônio comedor de macacos, porque ele não prova um humano vivo há muito tempo.